Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais essa live. Meu Pix está na descrição desse vídeo, também estará no chat ao lado aqui, mas caso alguém esteja vendo essa live no canal Bocanier, eh, minha chave Pix vai estar na descrição do vídeo. Caso queira conversar comigo pessoalmente, trocar uma ideia comigo, meu Instagram, Adolfo Euclair, beleza? Lá tem meu telefone, caso queira conversar comigo. Meu Pix. Deixa eu colocar aqui, fixar mensagem. E hoje nós vamos trocar uma ideia sobre o tema. Eu só vou compartilhar a live aqui com alguns amigos aqui no canal, essencialmente aqui do grupo. A Bíblia Adulterada. Vamos lá. E então, assim, eu preciso do apoio de vocês também, né? Que a gente sempre precisa de um dinheiro para comprar as coisas, fazer o corre, comprar algum livro, né? Inclusive, eu tenho que pagar um livro aí que eu fiquei de pagar essa semana. Então, quem quiser dar um apoio aí, dar uma força, pode. Pois é. E hoje eu quero falar com vocês, enquanto eu falar sobre a Bíblia adulterada que os crentes usam. É interessante, e é interessante mesmo, como que tem gente que utiliza essa argumentação, desde ateus até os católicos mesmo, né. A ques a questão é, a Bíblia foi adulterada? Quem adulterou? Por que adulterou? E como que aconteceu a adulteração? Porque assim, a adulteração é você mudar algo, né, você inserir, ou você alterar o fator de algo. Então, o que que é uma gasolina adulterada? É uma gasolina que tem álcool no meio, uma gasolina que foi exposta à água, né, isso é uma gasolina adulterada. A Bíblia, o que que ela tem de adulterado? Bom, como é que eu sei se algo é adulterado ou não? Eu tenho que ter uma referência do verdadeiro. Se eu falo que a Bíblia foi adulterada, eu tenho a referência do verdadeiro. Então, vou dar um exemplo. Se eu chegar e falar assim: "Não, a Bíblia que os crentes usam, ela foi de fato adulterada". Então qual que é a Bíblia verdadeira? "Não, eu não sei, porque ela foi adulterada". Bem, como é que você tem certeza que a Bíblia foi adulterada, se você não tem certeza de qual é a original? Se você tem a original, você sabe qual é a adulterada. Como é que funciona o trabalho da crítica textual? E quem quiser saber um curso sobre isso, na página inicial do meu canal, o Clary Corsário, aqui, tem 4 playlists só sobre crítica textual. Crítica textual 1, 2, 3 e 4. Só vir no canal Euclair Corsário que você vai ter acesso aqui. E a questão é, como é que é feito o trabalho de crítica textual? Do Novo Testamento, pelo menos. É cópia, recópia e comparação de manuscrito. Então eu pego, por exemplo, o Vaticano, Codex Vaticanus, comparo ele com Codex Sinaíticos. E aí eu vou vendo onde que eles têm variante, divergência. O que que acontece? Quando eu comparo Codex Vaticanos, Sinaíticos, Alexandrinos, Efraimita, Codex Beza, Washingtonianos, coloco alguns papiros nas leituras, eu vou fazendo o quê? Eu vou fazendo uma comparação e vejo onde que dentro desses manuscritos mais antigos, por exemplo, eh, quais deles têm erros próprios. Erro que o copista do livro tem e erro que passa além em outros livros, né, em outros manuscritos. E assim vai se reconstruindo pelo ponto de vista eclético, pelo menos. Quando você pega, por exemplo, pela visão majoritária, você olha toda a documentação produzida, manuscritos, mais de 5.800 manuscritos, então você pega todos os manuscritos que foram escritos e você vai comparando ou vai pegando pelo menos a informação que essa grande maioria traz e vai comparando. O que que acontece? Vamos supor que eu escrevo uma carta, a carta do Adolfo Clair para a igreja de São Paulo, pá, a igreja da cidade de São Paulo. Carta aos paulistas, pronto, vou escrever a minha carta, carta aos paulistas. Eu copio, aí eu vi essa carta e as pessoas copiam, quem que vai estar errado? A grande maioria ou a minoria? É claro que quem vai errar sempre vai ser a minoria, se for copiado à mão. Por quê? Um copista, ele vai errar na primeira linha, o outro copista ele vai errar na segunda linha, o outro copista vai errar na terceira linha, o outro copista vai errar na quarta linha, o outro copista, ele vai pular a sexta linha. Só que quando eu comparo o conteúdo total do primeiro, do segundo, do terceiro e do quarto copista, todos esses erros, eles são exclusivos dos seus manuscritos, das suas cópias. Mas quando a gente compara o todo, nós vemos uma linha que não foi alterada. Que linha foi essa? A linha majoritária.
Quando o erro sempre vai estar na minoria e nunca na grande maioria. Sempre na minoria, nunca na grande maioria. O erro sempre está na minoria. Por quê? O manuscrito, a cópia a sua cópia, a cópia do cara lá que vai copiar Carta aos Paulistas de Adolfo Clair, nunca vai errar no mesmo lugar. E se errar, pode ser erros aos pode ser 2 erros. Vamos supor, o cara ele coloca assim, ó, o eu a casa em São José. Aí o outro copista lá pega a letra minha bem garranchada e coloca assim: "O cara de São José". Veja só, a casa de São José e o outro colocou o cara de São José. E aí o outro vai lá e copia assim, né, "e de cara em São José". Veja que são 3 erros de 3 copistas diferentes no mesmo lugar, por exemplo, no mesmo na mesma linha, ok. Foram 3 erros, mas perceba que se a gente comparar esses 3 erros com as outras 6, 7, 200 cópias que foram feitas, esses 3 erros vão estar sozinhos. E que só os manuscritos que forem seguir a cópia a partir desse manuscrito que vão ter esse erro. Que vão ter esse erro. Agora, quando a gente olha para os outros copistas, eles não erraram nesse lugar. Então, o que a gente faz? Descarta essas 3 variantes e fica com a maioria. É assim que funciona a visão do texto majoritário. Você pisa no que é sólido. O que é sólido? A cópia da grande maioria dos manuscritos. Ponto. A carta aos paulistas. Entendeu? Ah, mas a grande maioria das cópias são todas de 1200, 1300, 1100, do ano 1000. E daí? Por quê? Por que essas cópias são do ano 1000? Simples. Quando a gente vai Egito, pro Egito, isso é historicamente falando. O Império Romano ele começa a se desfalecer no quarto século, 300 e pouco, né? 300 e pouco. E o Egito, com o passar do tempo, ele perde o grego como língua oficial e ele volta a ter suas línguas nativas. Então, os copistas de manuscritos do Egito, eles já não estavam tendo tanta intimidade com a língua grega. Tanto que se você compara os manuscritos papiros, por exemplo, eles têm muito erro de grafia. Muito erro de grafia. E erro que, se você olhar, é erro de quem não sabe o que está copiando. Está copiando letra por letra e não palavra por palavra. Porque, por exemplo, se eu falar assim, a casa de São José é verde, você não vai pensar letra por letra. Você vai pensar a palavra inteira, talvez até a frase inteira. Por quê? Você está habituado com a língua. Se eu chegar e falar assim, é, The house is green. The house is green. A casa é verde, por exemplo. The house is green. Se você que não está acostumado com a língua inglesa, você vai ter que copiar letra por letra, né? Então você tem muitos erros de letras, de cópia de letras ou de troca de letras nos manuscritos, nos papiros que vêm do Egito, que são muito antigos. Então, o que acontece? Demonstra-se pela evidência de que os manuscritos no Egito, o grego já vinha sendo abandonado o uso da língua grega como língua corrente. Beleza. Quando chega no quarto século, quase ninguém mais falava grego. Por isso que os manuscritos ficaram guardados, os papiros ficaram guardados. Então eles ficam guardados lá porque ninguém mais estava lendo. Estava lendo copta, estava lendo latim, estava lendo qualquer outra coisa, mas não estava lendo grego. O que acontece? Quando você vai para Bizâncio, por quê? No quarto século, Constantino constrói a capital do Império de Constantinopla, que hoje é a Turquia, constrói Constantinopla. Lá na Constantinopla, continua sendo falado grego e vai até 1453. Então, o grego ele continua sendo falado como língua corrente até 1453. E o que acontece? As cópias da Bíblia que vai ser feita lá, vai ser feita em grego, enquanto que no Egito deixa de ser feito, deixa de ser usado. Então, as cópias, os manuscritos em grego, eles vão se acabar pelo uso, mas vai ser muito mais copiado lá, entende? Muito mais copiado lá. Porque lá se falou grego até 1453, quando o Império de Constantinopla cai. Quando o Império de Constantinopla cai, os estudiosos de grego, boa parte deles que conseguiram fugir, eles fogem para onde? Eles fogem para a Europa. E quando eles chegam na Europa, você tem um movimento chamado Renascimento. O renascentismo. Por que o renascentismo ocorre? Exatamente por causa da queda de Constantinopla pelos árabes.
pelos muçulmanos. Aí, olha só que louco. Os caras pegam, vão, gera-se o Renascimento, que é uma volta ao estudo do grego, da filosofia grega e papapá, papapá. Aí você começa a ter o Novo Testamento grego impresso em 1500 e pouco, né, por causa da criação da imprensa, aí você tem Erasmo, Roterdã, então, você tem toda essa influência. Ah, mas as cópias em grego são recentes. Exato, por que elas são recentes? Porque essas cópias são as cópias feitas de onde o grego era falado, e não no Egito, que já não era falado há mil anos, há 1200 anos, entende? Outro detalhe, quando a gente olha para o Egito, lá sempre foi fonte de heresia. Quem gosta de estudar teologia mais a fundo aí, se você for lá para o Egito, é de lá que surgem as grandes heresias. Boa parte das heresias vem do Egito. E hoje os manuscritos que são copiados lá são tidos como os melhores, né? Hoje já diminuiu um pouco, estão começando a dar ênfase para o texto bizantino, né? Porém, você tem uma galera já que começou a olhar para o texto bizantino com melhor, com mais carinho do que a geração anterior de críticos textuais, né? Então, aquilo que os majoritários vêm falando, a galera que defende o texto Receptus, ou até os majoritários vêm falando há mais de 100 anos, desde do John Burgon, hoje é que alguns críticos textuais ecléticos começaram a pensar e perder o preconceito pelo texto bizantino. Preconceito este que vem desde o Scott and Hort, né? Então, é complicado, cara. É complicado. Então, existem coisas que é apenas o tempo e a evidência vai demonstrando, né? Aqui, ó. Tamo junto, ó. Pochamp, Elton Moreira, Pochamp, Júnior, Tomás Capingala Henrique, né? O Capingala, o cara deve ser africano, né? Capingala, né? Tomás, quem normalmente leva o nome de Tomás é algum africano. Você deve ser o quê? Angolano ou moçambicano? Capingala deve ser angolano, certeza, né? Exatamente. O, o Luiz Cláudio, tamo junto aí. Então, o que acontece? Você tem exatamente essa questão. Exatamente essa questão. Então, a Bíblia foi adulterada. Ué, você tem uma transmissão de que. E outra, Constantinopla, ela fica onde? No Oriente. No Oriente, perto da Ásia. Onde é que foi enviada a maior parte das cartas? Para a Ásia. Você olha, a maior parte das cartas, Macedônia, tudo isso fica perto da Ásia ali. Né? E o Egito, fica onde? Você não tem carta aos egípcios. Fica, fica distante de tudo isso. Né? Então, o que acontece? Começou-se a observar isso, né? Começou-se a observar, não. Parece que alguns críticos textuais começaram a observar isso. E até os ecléticos mesmos, hoje, a galera que estuda crítica textual está mais por dentro, já começou a perceber, falou, opa, é furada a gente ignorar o texto bizantino e é furada a gente ficar muito nessa do texto egípcio. Parece que está muito furado. Então, hoje os críticos textuais, eles preferem olhar as variantes independentemente de sua família. Então é muito legal, cara. É um avanço. Eu acredito que é um avanço para a crítica textual, porque quando a gente ignora um documento, é complicado. É igual no passado, eu já vi muita gente dizer assim: o Codex Sinaiticus foi achado na lata do lixo, que é mentira. Na minha opinião, é mentira. Quando você olha na história, o Tischendorf, ele chega lá no mosteiro do Sinai e ele vê que estava sendo queimado pedaços de manuscritos. Aí ele vai ver, ele fala, mas pô, vocês estão queimando Bíblia aqui. O cara fala, não, isso aí tem um monte. Inclusive, quando ele vai falar com o chefe do mosteiro, o chefe do mosteiro arranca da gavetinha. Fala, não, olha isso aqui que eu tenho aqui então. Pá. O Dorf olha e fala, porra, mano, vocês são bichão mesmo, hein, velho? Posso levar? O cara falou, não, você não vai levar. Não, deixa eu levar, cara, tem o rei tal que me apoia e tal. Então leva essa bagaça aí. Aí ele levou embora, mano, tá ligado? Aí o cara foi achado lá de lixo. Não, o Codex Sinaiticus estava aqui, ó, guardadinho, né? Entende? Então o que acontece? Eu não vou, por mais que eu não acho que os Sinaíticos e o Vaticano sejam as melhores cópias que nós temos, mas a sua antiguidade é extremamente relevante. Fora que
quando a gente compara os sinaíticos ou vaticanos com o texto bizantino, por exemplo, que é a origem do texto do texto majoritário em si, sempre você vai ter o sinaítico e o Vaticano brigando um com o outro, mas hora ou outra eles apoiam o texto bizantino. Então, por exemplo, você tem uma variante textual em que o sinaítico concorda com o bizantino, mas o Vaticano vai errar, vai discordar. Aí tem hora que o texto bizantino concorda com o Vaticanos e o Vaticanos vai contra o que está nos sinaíticos. Então, se eu comparar um com o outro, eu não sei quem está dizendo a verdade. Se eu comparo com o bizantino, eles sempre vão apoiar. Ora um apoia, ora outro apoia. Então, é por isso que eu basicamente defendo a linha majoritária, porque você pega você pega a grande maioria dos manuscritos e você compara, porque a linha de adulteração no manuscrito em específico pode ocorrer. Beza aconteceu isso. Tem leitura lá, tem uma leitura lá, numa discussão sabática, que é própria do manuscrito do Beza, porque o copista inseriu ali por uma questão teológica, ele estava combatendo alguma coisa. Só que quando você compara o texto do Beza com o Vaticanos, com os Cinéticos e com a grande maioria dos manuscritos, só o Beza traz aquela coisa. Então, ele está adulterado, de fato, porque quando você compara na linha de transmissão, que não tem como ser adulterada, porque são mais de 5.800 manuscritos, fica evidente qual que está errado, qual que está adulterado, qual que errou uma letra, qual que... É simples. Então, a pergunta é simples. A pergunta é simples. Se um manuscrito foi adulterado, os outros 5.800 não foram. Se 10 manuscritos foram adulterados, cada um foi adulterado num lugar diferente. E aí, mano, é simples, né? Essencialmente é isso. Então, eu não acredito que a linha de transmissão tenha se perdido. Existem variantes que temos dificuldades, sim, diante de uma discussão manuscritológica, mas falar em adulteração intencional ou uma adulteração por isso ou por aquilo, eu acho que é forçar a barra. É forçar a barra. Forçar a barra, porque a gente tem documento suficiente para comparar. Isso, eu estou entrando só no mérito da língua grega, do manuscrito grego. Se a gente for para as versões em latim, para as versões em copta, para as versões em siríaco, mano, aí fica mais difícil de você falar de adulteração, cara. Por quê? Olha só, por que fica mais difícil? Porque se eu estou falando de um manuscrito contra 5.800, imagina um manuscrito contra 8.000 versões latinas, mais 5.800 manuscritos gregos, mais contra 400 cópias em copta, mais contra 300 cópias de manuscrito sobrevivente, tá? 300 cópias em aramaico, né, na peshita. E aí? Um manuscrito contra tudo isso? Esse manuscrito tem que ser... Não, tinha que ser o original para bater de frente. Então esse manuscrito é o que está certo em tudo. Ou ele só está certo nessa variante, na outra ele não está? Né? Então, quando a gente fala em adulteração, quando a gente fala eu acho que é impossível diante da evidência manuscritológica. Existe dificuldade, sim, textual, de eu chegar aqui e falar, bater um martelo. Não, essa aqui é a melhor leitura. Sim, eu acho que existem coisas que dá para a gente discutir, mesmo sendo majoritário, mesmo sendo eclético, tem coisa que dá para discutir. Mas dizer que há uma adulteração, que a Bíblia se perdeu, ou que isso, que aquilo, isso aí é papo de quem não tem o que fazer da vida. É papo de quem não tem o que fazer da vida, ou é papo de quem não conhece o assunto. Beleza? Vamos lá. Carolina, vamos lá. A Carolina mandou uma mensagem. Carolina, Carolina, Você acredita em um texto inspirado por Deus? Sim, eu acredito que a Bíblia ela foi inspirada por Deus. Ela inspirou homens a escreverem, e cada um escreveu de acordo com a sua cultura, com a sua mensagem, com a sua necessidade. Quando a gente olha para Paulo, por exemplo, Paulo escreveu 3 epístolas. Se você compara o jeito dele escrever Romanos e o jeito dele escrever Coríntios, são tons diferentes. Por quê? Em Roma, Paulo nunca fundou uma igreja. Ele nunca tinha visitado Roma. Por isso que ele escreve a carta a Roma, na época. Corinto não, Corinto foi uma igreja que ele fundou e que ele enfrentou os problemas na lata. Então, quando ele vai falar aos coríntios, ele fala assim: ô, seus corintianos, vocês são tudo um bando de corno, velho. Vocês ficam com putaria dentro da igreja. É mais ou menos isso que Paulo fala. Quando ele escreve aos romanos, ele fala assim: ó,
Romanos, vocês são gente boa. Mas por que vocês são gente boa? Ah, vocês são gente boa porque eu ainda não visitei vocês, né? Ó, mas tem essa questão aqui, tem aquela questão ali. Ele é muito mais diplomático, é muito mais teológico tratando de Roma, da carta Epístola aos Romanos, porque era uma igreja que ele não tinha visitado. Agora, Corinto não, Corinto vocês são de casa, gente. Ô, eu tive com vocês. Vocês vão ficar de putaria dentro da igreja? É o cara comendo a própria madrasta, é não sei quem, é vocês discutindo o que pode ou o que não pode comer. Ô, vocês estão de sacanagem comigo, né? Paulo ele também escreve aos Gálatas. Ô, Gálatas, vocês estão loucos. Se eu fosse fazer uma explicação de Gálatas, vocês estão loucos, meu. Eu não tive aí com vocês, eu não ensinei vocês. Como é que vocês estão ouvindo esses malucos doidos aí e estão se esquecendo daquilo que eu falei para vocês? Vocês têm que deixar de viadagem. Epístola aos Gálatas, segunda do Euclair. É foda, mano. Seria muito engraçado. Entende? Então, o que acontece? Cada carta ela vai ter um público diferente, um foco diferente, logo um estilo de se escrever diferente. Assim, quando a gente compara com os evangelhos, a forma epistolar de tratar a doutrina é diferente da forma epistolar dos evangelhos, e a gente tem que levar isso em consideração. E isso eu aprendi lendo o livro Entendes o que Lês, do Gordon Fee. Né? Então é muito importante a gente ter isso em relevância. Gente, ó, quem puder dar uma força aí, fazer uma doação, desde já eu agradeço, tá? Pix tá a marca fixado aqui, tá na descrição do vídeo também. Então quem puder dar uma força aí pra gente aí, tudo isso que eu tô passando para vocês é informação que eu adquiri através de livros de estudo. Então, para eu continuar trazendo informação aqui para vocês, eu preciso, realmente eu preciso de dinheiro para comprar livro, para fazer o corre, né? Inclusive eu tenho que fazer umas atualizações. Hoje, até agora ninguém fez a moedinha para nós, a doaçãozinha. Mas, entende? Então eu acredito sim que o texto, Deus ele inspirou homens a escrever o texto bíblico. E aí, dentro disso, você pode ter uma falha humana, seja na forma de escrever ou até na forma de transmitir o texto. Beleza, tudo bem, mas eu acredito nisso, eu defendo isso, né? Roberto Barnabé, fala Barnabé. Por que o estudo bíblico das igrejas protestantes evangélicas tem viés denominacional e a maioria das denominações das igrejas desse espectro religioso não estimula o estudo da Bíblia? Vamos lá. Por que o estudo bíblico das igrejas protestantes evangélicas tem viés denominacional? Vamos lá. Quando a gente fala em igreja protestante, a gente está falando de qualquer igreja que não seja católica. Qualquer igreja que não seja católica, ela é protestante. Então, luterano. Os luteranos hoje são mais católicos do que protestantes. Mas o luterano é considerado protestante. O anglicano, ele é praticamente um católico. A única diferença é que ele não bate continência pro Papa, ele bate continência para a rainha da Inglaterra ou para o rei da Inglaterra. Ok, até aí tudo bem. Mas é católico, tem os santos, tem a imagem, fazem defesa de imagem. Perfeito, tranquilo. Mas eles são considerados protestantes. Então, quando você coloca, vamos colocar esses dois caras aí, os luteranos e os anglicanos, no mesmo bolo do meio protestante, você vai ter duas igrejas protestantes que defendem imagens. Porra, mano, aí você tá de sacanagem, entendeu? Então, é complicado, é complicado. Agora, por exemplo, vamos para a maioria dos protestantes brasileiros. No Brasil, quem é a grande massa de protestantes? São os evangélicos pentecostais, das 1001 Assembleias de Deus que existem. E você tem as duas principais assembleias, e hoje você tem uma tonelada de igrejas que se chama Assembleia de Deus, ou Igreja Pentecostal Canela de Fogo, ou Igreja Pentecostal do Hadouken Divino, Então, o que acontece? Vamos lá. Tirando as duas assembleias principais, Madureira e a outra lá, nascido em São Cristóvão, morador de Madureira, desde pequeno acostumado a subir ladeira, me lembro muito bem dos meus tempos de moleque, sempre pegava fila no final do 77, ok? Tirando essas duas assembleias principais que deram origem, depois aí alguém comenta aqui, você tem as outras assembleias de Deus, as outras igrejas canelas de fogo,
que fazem um retetê, que fazem teatro, que fazem toda uma frescura cultural e que chega até misturar o banda, como é o caso da Universal, que mistura o banda dentro do culto. E aí o que acontece? Eu pergunto para você, e existem vários grupos que podemos assim dizer seitas nesse sentido. Esses grupos, eles não enfatizam o estudo das escrituras. Para eles, Bíblia é um detalhe. O que importa para essas igrejas é o show, é o dinheiro, é o dízimo, é a oferta, é extorquir o seu membro. Mas elas, dentro do escopo protestante, são chamadas de igrejas protestantes. Então, o que, que acontece? Como é esse grupo de igrejas, é o maior número dentro das igrejas evangélicas no Brasil, qualquer pessoa pensa que todo protestante é desse jeito. Só que quando você vai numa igreja presbiteriana, numa igreja batista, batista tradicional, presbiteriana tradicional, você vai numa igreja adventista, você vai numa igreja luterana, até talvez aí, é, o centro dos estudos é as Sagradas Escrituras. Tem a igreja congregacional no Niterói, que é uma das igrejas mais antigas do Brasil. O estudo é centrado nas Escrituras. Só que essas igrejas, todas elas juntas, não dá 30% da quantidade de pentecostal que existe no Brasil. Só que aí você chega na igreja pentecostal, o que é na igreja pentecostal? Ó. É isso aí, velho. Não é estudo da Sagrada Escritura. E aí surge a pergunta que você colocou, né? Por que o meio protestante não estimula o estudo das Escrituras? Não é que o meio protestante não estimula. O meio neopentecostal não estimula. Porque o meio protestante estimula sim. Estimula sim. Só que o brasileiro gosta de teatro. O brasileiro gosta de. Ei, tem lá um pregador falando sobre sei lá, a explicação exegética da primeira carta aos Coríntios. Olha só. Aí tem um outro lá falando assim, que Deus hoje vai curar e tirar você das suas dívidas. Porra, mano, é claro que eu vou ouvir o que o cara diz lá sobre me tirar das dívidas, né, meu? Claro que eu vou. Até eu vou, mano. Até eu quero ganhar dinheiro. Então, o que acontece? Essas igrejas mais neopentecostais, elas ganham você pela ganância. E o brasileiro, ele é ganancioso, o brasileiro é endividado. Ou você é pego pela dívida ou você é pego pela ganância, né? E aí você olha para o brasileiro em geral, é desse jeito. Aí você vai lá na igreja você vai na igreja do Valdomiro Santiago, só fala de dinheiro. Você vai na Universal, só fala de dinheiro. Você vai na igreja do Valdomiro Santiago, só dinheiro. Vai na igreja do Silas Maracutaia, só dinheiro. Só o seu dinheiro é meu. Só o seu dinheiro é meu. Eu vou fundar uma igreja chamada Só o Seu Dinheiro é Meu. Falando em dinheiro, por favor, quem puder dar uma força, uma doação, tá aí. Entendeu? É isso. Pix tá na descrição do vídeo, tá aqui do lado, aqui no meu telefone. Caso alguém queira conversar comigo, agradeço desde já. Então, não é que as igrejas não apoiam. As igrejas até apoiam. Só que elas são a minoria no meio desse monte, né? No meio desse monte. É isso. Vamos lá? Entende? Então, a igreja que eu frequento, Barnabé, ela enfatiza muito o estudo bíblico. Os caras que eu conheço da Assembleia de Deus, os caras que eu conheço da Igreja Batista Presbiteriana, que são meus amigos, que a gente troca ideia, os caras são gente que estuda muito a Bíblia e que incentiva os estudos. O problema é que essa galera é a minoria. Inclusive, eu conversando com um amigo católico do Logos Apologética, o canal Logos Apologética, ele falou assim, Adolfo, meu canal é de defesa da fé. Meu canal tem 13 mil inscritos. Aí tem um outro lá, Logos, não sei o quê. O cara ele só fica citando versículo bíblico e o canal do cara é gigante. Mas ele só fica fazendo o que já tá claro. Ele não fica fazendo um bagulho que nem eu, que tem que traduzir livro do inglês, vídeo do inglês, fazer isso, fazer aquilo, trazer um tema pesado e tal. Aí você pega meu vídeo aqui, ó, 23 pessoas. Se eu gravar um vídeo assim, a prosperidade dentro da Bíblia, mano, é 1 milhão de visualizações. Vou até fazer isso. Porque eu tô precisando de visualização. Entendeu? Então, ou você é pego pela ganância, ou você é pego pelas dívidas. E poucas pessoas são pegas pelo estudo. Poucas, poucas. Eu sei que eu tô falando para poucos. Eu sei que eu tô falando para poucos. Mas esses poucos são verdadeiros, né? É isso aí. Vamos lá. O Carlos Alberto de Amaral. Já leu esses livros todos aí ou só são de enfeite? Vá pra puta que o pariu, seu Amaral. Vá pra puta que o pariu.
Simplesmente assim, ó. Ah, pra puta que pariu. Tem tanta coisa que você poderia comentar. Tem tanta coisa que você poderia comentar. Você vai fazer uma pergunta dessa. Oxi. Vai fazer pergunta idiota no canal de gente idiota, rapaz. Tá? É isso. Vamos lá. Se eu já li todos esses livros. Bem, eu tenho 35 Novos Testamentos em grego. Grego. Edições diferentes um do outro. Eu tenho 3 Bíblias hebraicas diferentes uma da outra. Eu tenho a Vulgata Latina. Eu tenho pelo menos uns 25 léxicos de grego. A última vez que eu contei era 25 léxicos de grego. 25 léxicos de grego. Eu preciso ficar lendo o dicionário? Ó, o que tá aqui em cima, ó, vou mostrar para vocês aqui. Tudo que tá aqui em cima é dicionário. Ali há uma Septuaginta paralela. Isso aqui é o Frederick Dunker, é um léxico, há uma concordância, léxico de Henry Taylor, léxico de Robson, léxico analítico da Septuaginta, concordância da Septuaginta, léxico da Septuaginta do Reiner Calustel, concordância da Bíblia Hebraica, dicionário de hebraico Luiz Alonso Choquel, católico, Coeller Baumgartner, Brovendrig Briggs, hebraico inglês, Gesenius, né? Embaixo aqui tem a Vulgata Latina e tal, tem alguns 2 dicionários teológicos aqui. Eu não preciso ler dicionário teológico, dicionário de capa a capa. Eu abro quando eu preciso de uma palavra. Então eu não li todos os livros que eu tenho. Só que 30% da biblioteca é só dicionário. É só dicionário. Ali em cima é dicionário. Aqui em cima, aqui, ó, essa segunda parte que eu tô pondo na mão aqui, ó, é só Novo Testamento grego. Eu só, no caso deles, são livros para minha consulta. Por exemplo, se eu tô falando para você de Constantino von Tischendorf, é porque eu tenho ali, ó, Constantino von Tischendorf. Eu tenho um léxico de latim francês ali, latim francês. Então, eu tenho muitas obras para serem consultadas, não é obra para ser lida. Eu tenho livros aqui de romance, de literatura, porque eu sou professor de língua portuguesa também, né? Então nós temos aqui a coleção Martin Claret, livros de linguística, literatura estrangeira, Império Romano, história do Brasil, história da Segunda Guerra Mundial, nazismo e tal, história do Brasil e política geral, né? Então, assim, eu tenho livros, sim, que eu preciso ler de capa a capa, mas a boa parte da minha biblioteca eu não há necessidade de eu ler. E outra coisa, livro, eu preciso saber como pesquisar nele. Você necessariamente não precisa ler o livro. Você tem que saber como pesquisar nele. Então, por exemplo, tem livro que eu não li ainda. Só que se eu precisar de uma informação sobre a abordagem exegética, eu sei. Eu sei onde buscar. Por quê? Eu tenho separado aqui a minha parte de exegese. Gramática de grego. Gramática, você não precisa ler a gramática. Hoje eu estou num nível que eu não preciso ler a gramática inteira. Eu só pego e vou na parte que eu preciso. Porque, por exemplo, eu tenho a gramática do Valdir Carvalho Luz, 3 volumes. Tá? Eu conheço ela de capa a capa. O que eu precisar buscar nela, eu sei onde buscar. Mas eu não li ela de capa a capa. Eu tenho a gramática de Moulton e Milligan e Arthur Robson, 1.500 páginas cada uma, grego e inglês. Eu não li elas completamente. Mas sempre que eu precisar de uma análise do artigo, de uma análise de um verbo, a interpretação do auristo, aqui tem a parte que eles explicam. Então, um idiota leria de capa a capa. Uma pessoa esperta, ela sabe ler o livro, ela sabe onde buscar no livro. Simples assim. Como é que eu faço isso? Eu olho no índice e é claro que tem livros que a gente vai ler, necessita ler de capa a capa. Por exemplo, Camões. Cara, Camões é a coisa mais linda do mundo. Eu li, não entendi porcaria nenhuma, mas eu me senti mais inteligente. Eu falei, pô, esse livro aqui é importante para a língua portuguesa. Para qualquer pessoa de. É um livro que você tem que ler de capa a capa, estudar ele de capa a capa. Eu tenho um livro aqui, por exemplo. Vou pegar um livro aqui que eu já li. Deixa eu pegar um livrozinho que eu já li. Por exemplo, Grandeza e Decadência do Império Romano, Guglielmo Ferreiro, 5 volumes. Eu li. Esse aqui eu li sobre o Império Romano. Guglielmo Ferreira, esse de capa cinza aqui, ó. Edward Gibbons, eu já li de capa a capa. São 2 volumes, em inglês. Já li, né? Então tem livros aqui de 3, 4 volumes que eu já li de capa a capa, porque são livros de história e que precisam ser lidos, né? Eu preciso conhecer o livro inteiro para poder fazer a análise e a busca que eu preciso. Por exemplo, estou lendo Montesquieu, eu já li, né? Agora eu estou lendo, por exemplo, Max Weber, História Agrária Romana. Então, sim, esses livros eu preciso ler de capa a capa para saber as informações. Mas não é todo livro que você. Ah, eu tenho essa porrada de livro aqui pra servir de enfeite. Vá pra puta que pariu, senhor Amaral. Não enche meu saco, cara. Quando o cara faz essa pergunta, eu já sei que é um idiota. Pronto. Porque qualquer pessoa que tem um mínimo de estudo básico, ela sabe disso que eu tô explicando. Né? E
E falando nisso, quem puder dar uma força aí para nós, puder fazer uma doação, desde já, Pix está do lado aqui, tá? E também na descrição o e-mail aqui, beleza? E bora pra live, hein? Bora pra lá. Se rolar a live, eu tô a 34 minutos. Se rolar umas doaçãozinhas aí, a gente vai até as 10 horas da noite. Se não, eu paro às 9. E dependendo da quantia, a gente vai até às 11. E vamos nessa pegada, porque a live tá da hora. Da visão, salve. As adulterações foram feitas para sustentar crenças e pensamentos, por isso que existe a força de variantes de doutrinas. Existem adulterações, Júnior Vieira, que elas foram feitas por intenção teológica. Existe sim, de fato, concordo. Você tem manuscrito que tem influência teológica. Só que 99% das variantes, elas são problemas de cópia. Como assim problema de cópia? Você podia copiar um manuscrito copiando de outro, ou você poderia copiar um manuscrito fazendo ditado. Lembra quando você era criança, a professora falava assim, olha, nós vamos fazer ditado, todo mundo vira cá, rasga uma folha, põe o seu nome, vou fazer ditado, depois eu vou fazer correção. E aí, Não, eu vou pegar um aqui que eu conheço. Vamos lá. Aí a professora começa assim, te encontrei toda remelente, estrunchada na mesa do bar, entregue as bebidas. Te cortei os cabelos do sovaco, as unhas do pé, te chamei de querida. Te ensinei todos os alto reverso da vida e movimento, relação que faz a terra girar. Te falei que era importante competir, mas te mato de porrada se você não ganhar. Você foi... Você pega, por exemplo, essa música que a professora pede para você copiar. Você está copiando porque está ouvindo. Às vezes a professora ela acelera um pouquinho e você erra. Você errou. Você não errou porque você quis. Você não errou por questão teológica. Você errou porque você ouviu errado. Né? Ou você vai copiar uma carta. Eu sou professor, meu. Eu sou professor. Eu já fui copiar, eu já fui corrigir escrito de aluno. Eu fui corrigir escrito de aluno. E eu pedi para ele ler para mim. Eu falei, ô meu filho, lê isso aqui, velho. Porque a minha letra é ruim, mas a sua ganha de mim. Eu já falei isso para o aluno olhou. O aluno teve dificuldade de olhar para a letra dele. Aí o que eu faço? Se eu for copiar um documento, uma bíblia, que foi copiada por esse aluno, o copista tá lascado, velho. Outra coisa, quanto tempo dura um livro? 100, 200, 300, 400 anos? Você tem livro de 1.700 anos. Imagina você pegar um livro que tenha 200 anos. 200 anos. Uma letra ruim. No escuro, porque hoje nós temos uma luz elétrica, caneta esferográfica e tal. Imagina você copiar um bagulho lá na luz de velas, no escuro. Então tem muito erro de cópia que ele não foi feito intencionalmente, ele foi feito por causa da época do tempo. Se você pegar a carta de Paulo, vamos pegar a carta de João, 3ª João, que é um capítulozinho, 14 versículos. Se for copiar, você com caneta esferográfica, luz elétrica, com conhecimento que você tem em português, você vai errar. Você vai errar uma palavra, vai errar uma letra, vai errar uma vírgula. Você vai errar, velho, porque errar é inerente ao ser humano. Os erros, você pode errar porque você copiou 10 vezes aquilo lá. Imagina um copista que passava 10 horas, 12 horas, o dia inteiro fazendo isso. Alguns faziam cópia por litografia, porque existia um local chamado escritório. O que era escritório? Era tipo um mosteiro ou um local que você reunia 20, 30 copistas, pagava eles, e aí um ia fazendo litografia e os outros 20 ia copiando. Ah, mano, cada manuscrito vai ser diferente um do outro, isso aí é natural. É natural. Entendeu? É natural. E, inclusive, quando a imprensa surge em 1455, Gutenberg vende as bíblias dele, e aí chega um parceiro pro outro e fala assim, ô parceiro, você tem que ver o livro que eu comprei baratíssimo. O outro fala, eu também comprei um livro baratíssimo. Aí quando eles vão mostrar o livro um pro outro, eles olham e falam, mas peraí, você comprou uma Vulgata Latina e eu também comprei, e os dois livros são exatamente iguais, isso aqui só pode ser obra do demônio. Os caras, na época da invenção da imprensa, acharam isso quando compararam dois livros exatamente iguais. Porque todo mundo sabia que um livro copiado à mão, alguma coisa ia sair diferente. Todo mundo sabia. Só que o problema é que nós, aqui no século XXI, nós não sabemos disso. Em geral, nós não sabemos. A gente acha que sempre foi o quê? Essa quantidade de livros disponível. Né? Então é bem complicado. Né? Então, respondi sua pergunta, Vira? Agora, se gostou da resposta, só fazer uma doação pra gente aqui, beleza? Descrição do vídeo ou do lado. Vamos lá. Davi,
Adolfo, o que você acha daqueles evangelhos apócrifos? Por exemplo, aquele que fala que Jesus namorava Maria Madalena. Vi uma irmãzinha falando que era até bom Jesus ter uma esposa. Fiquei meio assustado. Cara, eu posso ser sincero pra você, Davi, eu não vejo problema nenhum em Jesus ter namorado, se ele ter se casado, dele ter filhos. Pra mim não seria problema nenhum. Não seria problema nenhum. Só que o que o evangelho mostra é que ele tinha uma missão a cumprir. E casamento não era uma missão dele. Casamento não era uma missão. O problema dos evangelhos apócrifos é que eles vão tratar de narrativas da qual todo mundo se interessa. Da infância de Jesus, dos relacionamentos mais internos. Porque a nossa imaginação fica. Imagina, como é que era Jesus? Um cara que falava pro mar parar, pra tempestade parar, e ela parava. Ele carregando tora para construir casa, porque Jesus era carpinteiro, né? Carregando tora no sol, batendo martelo. Imagina Jesus acertando o próprio dedo. Pá! Hã? Qual é que ele falava? Então a nossa imaginação ela começa a inventar coisas. O que é esses evangelhos apócrifos? São evangelhos ou documentos que são tardios, eles não são do primeiro século, eles vão ser do segundo, terceiro século, com influência gnóstica. Que eles mostram um Jesus que não era corporal, um Jesus que não era humano, ou um Jesus que era violento. Então é aquelas narrativas, sabe assim, que não bate com o que é a missão de Jesus. Então é de assustar, cara, é de assustar, né? Vamos lá. Acho que a diferença entre as doutrinas é questão de interpretação e não de adulteração em si também. Barnabé, por que o Novo Testamento tem dualidade, fé e obras? Por exemplo, Paulo em Efésios dá ênfase pela graça e a fé, já Tiago apresenta pelas obras da fé. Não é que é dualidade, uma coisa complementa a outra. A fé sem obras é morta. E a obra sem fé é inútil. Então as duas coisas se complementam. É igual homem e mulher. O que acontece com a humanidade se todos os homens virarem mulher? O que acontece com a humanidade se todas as mulheres sumirem? Então as duas coisas precisam existir. Para ter pessoa inteligente, precisa ter pessoa burra. Para ter pessoa burra, precisa ter pessoa inteligente. Existe essa dualidade que é necessária e ela é inerente. A fé e as obras são úteis. Elas são úteis, cada uma no seu aspecto. A fé, pô, é claro que a gente precisa de pessoas com fé, mas a gente também precisa de pessoas que façam. Só que essas pessoas que fazem e as pessoas que têm fé precisam andar juntas. As duas coisas precisam andar juntas, porque se as duas coisas estiverem dissociadas uma da outra, não dá certo. É igual você andar com uma moto. Já andou numa moto com pneu furado? Já andou com um carro com pneu furado? O carro tem 4 pneus. Furou um pneu, o que acontece com a estabilidade do carro? Ele dá ruim. A mesma coisa é fé e obra. São duas coisas que estabilizam a caminhada do cristão. Entendeu? É isso aí. Ó, por exemplo, a minha bizinha, minha Gertrudes, a Gertrudes, minha bis sem cilindrada. Tava andando com ela, eu fiz o motor, cara, e a moto andava e travava e não andava e não sei o que, e pá. Aí eu falo, pô, meu, por que a minha moto não tá andando? O que aconteceu? O cara não fez o motor direito, que não sei o quê. Beleza. Segunda-feira passada, graças a Deus, eu fui no mecânico pra trocar o óleo. Só que a moto, ela começou a dar um joguinho no aro da frente, no jogo. Como já tinha quebrado um rolimã, um rolamento antes, eu falei, cara, esse rolimã deu ruim, eu acho que é rolimã. Pelo jogo que tá aqui é rolimã. Cheguei pro cara e falei assim, ó, dá uma olhada no aro da frente da minha moto aí, que tá, acho que tem um rolimã, um rolamento quebrado. O cara abriu e falou, batata, Adolfo, é rolamento quebrado. E o outro rolamento que você já trocou um tempo atrás, já tá começando com um joguinho também. Eu falei, já troca os dois, é 10 reais cada um, era 10 reais? É 10 reais cada um. Já troca os dois pra mim. O cara já foi lá, trocou os dois rolamentos, trocou o óleo. Aí eu já pedi para trocar o acelerador da moto, trocou a peça de plástico, também trocou os manetes, o acelerador, trocou, veio. Eu vim montando a moto, eu tive que ir devagar e freando, cara, porque a moto tava uma máquina. Por quê? A, o que estava fazendo segurar a moto? Não era nada com o motor, o que estava segurando a moto era os rolamentos da frente, que estava estourado e a moto não andava. Então, a fé e a obras, elas precisam estar juntas e trabalhando em conjunto. As duas coisas são interligadas. Se as duas coisas estiverem dissociadas, ela não anda direito. Por causa de um rolamento ruim, a moto não andava direito. Por causa desse rolamento trocado, tá zero, velho. Tá zero. Tá zero, entendeu? E aí, nessa brincadeira, foi 96 pau. O acelerador, cara, nossa. Minha bisa, ela tinha um acelerador duro. Ah, trocou os trocou a pecinha que já tava ressecada, já tava rasgando. Trocou a manete. Eu faço assim, ó. Eu falei, cara, eu tenho que ir devagar aqui.
Aí eu já tô me habituando a dirigir minha vizinha de novo, entendeu? É isso. Então, a dualidade, ela é necessária e ela é comum. É igual o Cristo e a lei. Cristo não aboliu a lei. Cristo não aboliu a lei. Cristo e a lei. Qual que é a relação da Cristo e a lei? A lei, ela mostra o que é pecado. Cristo veio salvar a gente do pecado. Então, a lei mostra o que é pecado, você vê que você é um pecador, um adúltero, um corno, um viado, seja lá o que for, isso vai contra a lei. Você pede para Jesus poder e força e justificação, Jesus te justifica, a lei não te condena mais. Ah, mas por causa disso a lei foi abolida? Por causa de Cristo a lei foi abolida? Não, a lei continua existindo. Se você decidir dar o seu rabo, você vai ser um transgressor da lei de novo. Entendeu? Ah, entendeu agora o negócio? Então, a lei, ela não deixa de existir porque Cristo, cada um tem uma função. A lei mostra o que é pecado. Paulo fala, a força do pecado está na lei. A força do pecado está na lei. Se não houver lei, não há transgressão. Se não há transgressão, nós não precisamos de graça. Se você não precisa de graça, Cristo morreu em vão na cruz. Essa é a lógica simples. Então, existem essas coisas que vão fazer dualidade e paulada, entendeu? E paulada. Vamos ver se alguém aqui fez um apoio para nós aqui pesadão. Vamos ver se alguém fez um apoio pesadão para nós aqui. Né? Entendeu? É isso. Então essa dualidade ela é extremamente importante. Oh, um bom lugar. Alguém já mandou uma moedinha para nós. Ó, valeu, Macedão. Valeu, Macedão. Mas essa acrescentar suas doutrinas, eu acho mais ou menos isso. Pão e circo. Teologia da prosperidade. Exatamente. Dave Leonardo é um exemplo. Cara, o Dave Leonardo é aquele maluco, cara, que quando ele falou pela primeira vez, a gente tinha que ter cortado a língua dele. Porque eu nunca vi um maluco falar tanta besteira, velho. Tanta besteira. Só que assim, é um cara que fala a linguagem da nova geração, né? Então, tem muita gente que não tem um estudo sólido, que não teve um pastor sólido. O cara abre a internet e vê lá o David Leonardo falando as besteiras e cai, né? Vamos lá. O Capingala. Fala, Capingala. Até que ponto a visão filosófica do contexto social do autor influenciou sua mensagem? Porque os pastores não falam disso, os membros da sua igreja. Ah, eles não falam porque, primeiro, não tem tempo, segundo, não tem interesse, e terceiro, não é todo mundo que quer comprar isso. Se eu chegar para você e falar assim, ó, gente, vamos fazer um estudo aqui sobre... Se o pastor chegar e falar, nós vamos fazer aqui uma semana de oração sobre estudo de interpretação bíblica, não aparece um filho da mãe na igreja dele. Se ele fala assim, hoje nós vamos fazer o culto da prosperidade, vai ter a prosperidade na sua igreja, nós vamos afastar os demônios, que estão consumindo a sua felicidade. Cara, a igreja lota, triplica de tamanho. Então, o pastor também precisa comer o pão. Ele também tem família. Ele também precisa fazer com que a igreja dele cresça. E aí o que acontece com as mensagens mais teológicas? Elas vão sendo, né? Elas vão sendo esquecidas e aí o circo vai rolando. Entendeu? Então, assim, é por isso que os pastores não falam muito isso. De igrejas neopentecostais, por exemplo. Né? Por exemplo, não, vou dar um caso aqui. Uma coisa que eu gosto muito de fazer com crente, quando eu trombo com um crente que gosta muito de falar de volta de Jesus, disso, daquilo, eu chego, irmão, você está falando sobre a vinda de Cristo, que ela é iminente, eu concordo com você. Você já leu Daniel capítulo 2? A pessoa trava. Você tá falando de profecia, não tá? Tô, então. Daniel capítulo 2, você já deu uma lida? Você já parou para pensar nisso? A pessoa nunca leu Daniel capítulo 2. A pessoa ela quer começar a falar de prosperidade, que não sei o que. Não, Cristo me prometeu uma cruz para morrer. Cristo me prometeu que eu seria odiado pelo mundo e não amado por ele. Velho, você vê o brilho nos olhos da pessoa caindo. Você vê o brilho dos olhos. A pessoa ela quer falar de prosperidade para te levar para a igreja dela. Porque, é como eu falei para minha esposa aqui. Teve um pastor de uma igreja pentecostal que veio visitar a gente aqui. E ele falou, ah, vai lá na minha igreja, tal, não sei o que. Não, a gente foi por respeito, cara, gente boa. Só que a minha esposa falou, ah, não, que não sei o que. Ele falou, ah, vai lá na minha igreja de novo e tal. Eu falei, Maria, deixa eu te explicar uma coisa. Na visão do pentecostal, se ele te levar para a igreja dele, ele tá pregando o evangelho. O evangelho, ele tá muito além
de levar alguém para a igreja. O evangelho é aceitar Cristo como seu salvador e intercessor. Apresentar Cristo a essas pessoas. Ir para a igreja é consequência. Mas na mentalidade do evangélico, principalmente do evangélico pentecostal, você está se convertendo a Cristo se você estiver indo na igreja dele. Então tem um problema muito sério se a gente continuar fazendo visitas na igreja dele, porque ele vai achar que está ganhando a gente para ele. Não é, eu não preciso ir para a igreja dele, a gente já vai na nossa, né? E, e é da hora. E ele veio fazer oração, que ele começou a querer orar em línguas. Eu bati o olho e falei, irmão, se você quiser, próxima vez que você vir aqui na minha casa, a gente faz um estudo sobre dom de línguas. Meu irmão, o cara não veio até hoje. O pastor não veio até hoje, velho. Não sei por quê. Não sei por quê. O pastor pentecostal não veio até hoje aqui. Bater na porta de casa. Gente boa, trombo com ele na rua e tal. Entendeu? É porque tem coisa que dá mais dinheiro, né? Por exemplo, tô fazendo a live aqui, trocando uma ideia com vocês. Pô, quanto de doação eu ganhei até agora? R$5, velho. R$5. R$5. Se eu tivesse falando de cura, de prosperidade, que Deus vai abençoar a sua vida, sabe quanto já tinha caído aqui? Pelo menos uns 1.000. Pelo menos uns 1.000. Se eu tivesse, em vez de investir o dinheiro aqui nos livros, tivesse feito curso de psicologia, alguma coisa, e tivesse fazendo uso de palavras para controlar vocês, oxe, aqui estaria com uns 10, 100 mil inscritos, eu já seria um pregador famoso, que não sei o que. Não, como sou o Adolfo Clair, o piratão da internet, a gente quer trazer conhecimento de verdade, conteúdo de qualidade vindo de outros países, né? Não dá dinheiro, não dá dinheiro. É isso. Até que ponto a visão filosófica do contexto social do autor influenciou a mensagem? Cara, muito. Se você pegar, por exemplo, o Novo Testamento, ele é construído num contexto judaico, greco-romano. É judaico porque acontece boa parte em Israel, mas greco-romano porque o Império Romano já dominava, era a cultura dominante. Então, veja, Paulo, ele era um judeu, fariseu, que tinha conhecimento do helenismo. Por isso que as cartas dele, a linguagem é simples, mas o conteúdo filosófico interpretativo é profundo, porque ele tinha influência helenística e influência judaica. Ponto. Aí você olha para o Apocalipse de João, ele já tem mais pano de fundo de Antigo Testamento, o Apocalipse de João. Porque João não era tão letrado quanto Paulo. Então, a cultura, o contexto social que Paulo era já mais bem de vida, João era um pescador humilde, já influencia. Na linguagem, João tá cheio de erro gramatical. Paulo já não tem tanto erro gramatical assim. Entendeu? Então, o estudo influenciou muito no jeito de escrever. Sérgio Silva, aqui em Porto Alegre tem umas batistas que parece que estou lendo os puritanos quando assisto os cultos, que poucas pessoas frequentam. Exatamente, Sérgio. Porque é uma igreja tecnicamente morta. Morta. É uma igreja que vai, às vezes, trabalhar o texto bíblico, vai explicar com calma, com tranquilidade. Uma cunhada minha chegou e falou assim, nossa, Adolfo, a igreja adventista parece que ela está sempre fechada, porque não tem barulho, não tem nada. Por quê? Porque ela era filha de pastor pentecostal. Era filha de pastor pentecostal, mano. Entendeu? Então, para ela, a igreja é aquelas barulhentas. Chega na igreja adventista, tudo calmo. Chega na igreja batista, tudo calmo, né? É isso. Vamos lá. Luiz Cláudio, eu sei que toda a Bíblia é importante e de um peso espiritual tremendo para nós, mas em sua opinião, o Novo Testamento tem um peso maior uma vez que isso é a consumação do que o Antigo Testamento aponta? Aí, ô Luiz Cláudio, a gente entra naquela dualidade. Vamos lá. Primeiro, a gente tem que definir o que é Antigo e Novo Testamento. Para mim, Antigo e Novo Testamento não é de Gênesis a Malaquias e Novo Testamento não é Mateus a Apocalipse. Para mim, Antigo Testamento é o sistema sacrificial do Cordeiro no Antigo Testamento, ali, e no Novo Testamento é a morte de Jesus na cruz. Isso é Novo Testamento. Cristo morrer na cruz e derramar seu sangue é o Novo Testamento. Lembre-se daquela passagem quando ele está batendo a taça com os discípulos, falando assim: esse é o sangue do Novo Testamento, meu sangue. Esse é a minha carne, né? Esse é o Novo Testamento. Essa é a nova aliança. No Antigo Testamento, no que a gente chama de Antigo Testamento, no Antigo Testamento, quem é que derramava o sangue? O Cordeiro. O que João Batista fala quando vê Jesus? Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Cordeiro de Deus. É isso que ele falou. Então, o que é Antigo e Novo Testamento? É o sistema de sacrifícios do Cordeiro e de Jesus. Agora, de Gênesis a Apocalipse, é escritura,
É tudo escritura sagrada. Não existe dualidade. Quem acredita que existe uma dualidade é um corno ignorante que não entende porcaria nenhuma de Bíblia. Porque vamos lá. Ah, o Antigo Testamento tudo foi consumado daquilo que a gente chama de Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias? Não. Daniel capítulo 12. Miguel já veio e ressuscitou todo mundo? Não, não ressuscitou. Isaías 66, já apresentou lá o novo céu e a nova terra? Não, não aconteceu. Então, isso ainda vai acontecer. Então, tudo tem profecias de Isaías, de Joel, de Daniel, de Malaquias. Malaquias, todos os inimigos de Deus já foram postos, já se tornaram cinza debaixo do pé dos justos? Não. Então, isso vai acontecer. Então, como é que isso deixa de ter peso se nem aconteceu ainda? Entendeu? Gostou, né, Luiz Cláudio? Gostou dessa, né? Isso é aquele tipo de coisa que você nunca vai ouvir pastor falar pra você. Sabe por quê? Porque boa parte deles são um bando de corno que vai pro inferno. Ah, eu me divirto. Então, toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é importante. É importante. Gênesis traz a essência do Evangelho. A essência do Evangelho tem Gênesis. Ponto. Porque se você não entende aquilo que ocorreu em Gênesis, em Êxodo, em Levítico, em Daniel, em Isaías, tem coisa que você vai ficar manco no Novo Testamento. No que a gente chama de Novo Testamento, entendeu? Então as duas coisas. Cara, minha biblioteca. Agora vamos bater um papo sobre biblioteca, tá, Davi? É assim, a minha biblioteca era o meu sonho realizado. Só que talvez você, Davi, vai seguir por outro caminho. Por outro caminho. Que nem eu decidi ser professor, eu decidi estudar grego e hebraico veio de tabela, latim veio de tabela, professor de grego, eu decidi estudar grego, porque eu tinha uma necessidade. E aí, como eu não tive professor, eu fui comprando livros, adquirindo, construindo minha biblioteca e pá. E muita dessa biblioteca também é doação de inscrito. Vocês que são inscritos aqui do canal, fazem doações aqui que dão um apoio tremendo pra mim, cara. Deixa eu ver se alguém fez mais alguma doação. Ninguém fez mais doação, só o Macedão. Só o Macedão. Então, o que que acontece? Para mim, é um sonho realizável, porque é o meu nível de pesquisa. Nem todo mundo precisa ter um Coelho Balgard na biblioteca. Só ter um Holiday já é suficiente. Um Frederick Dunker eu tenho. Você não precisa ter um Frederick Dunker, um Henry Taylor. Você pode ter um dicionário da editora Vida Nova, em língua portuguesa. Você não precisa ter um Walter Bauer em alemão, um Gerhard Kittel. Não. Você pode ter outros livros, porque eu me especializei nessa área. A sua biblioteca ela vai ser construída diferente. Por exemplo, quem aqui tem um livro de 1.400 páginas sobre Hitler? Eu tenho aqui, ó. Tenho um. Vou pegar aqui o Joaquim Fest. Essa bagaça aqui tem mais de 1.000 páginas, maluco, ó. Maior bibliográfico de Hitler. Você quer ter um troço desse na sua biblioteca? Você não precisa, velho. Você não precisa. Por quê? Porque isso aqui é para quem é professor de história. Meu caso, eu sou professor de história, então eu preciso disso aqui. Eu preciso ler Richard B. Evans, que são 2 volumes, são 2 patacão desse aqui sobre Hitler, sobre o segundo. Né? Eu tenho aqui um livro de 4 volumes, por exemplo, sobre a Segunda Guerra Mundial. Esses verdinhos aqui, ó. William Lichir, Ascensão e Queda do Terceiro Reich. 4 volumes. Foi um jornalista que viveu dentro do Império Nazista, né? Ele viveu lá até os 2 últimos anos. Então o que que acontece, irmão? Tem livros que a minha biblioteca tem por causa da minha formação e da minha profissão. Agora, na sua biblioteca não precisa ter. Então, para mim, o que é um livro, o que é um sonho realizado aqui, para você não vai ser. Talvez você caminhe para uma pegada mais homilética, mais de profecia, mais de, entendeu? Depois que eu me tornei professor que eu fiz a faculdade de letras português e inglês, eu precisei aumentar a minha biblioteca de literatura estrangeira. Então eu tenho livros sobre pirata, eu tenho livros sobre livros de política e tal, falando ali, né, em literatura inglesa, né? Tenho adquirido algumas obras como Shakespeare e tal. Por quê? Porque é minha profissão. Entendeu? É minha profissão. E assim vai. Então, Roberto Barnabé, uma dúvida. Por que o evangelho de Pedro não entrou no cano do Novo Testamento? Se Pedro viveu com Jesus, era líder da igreja. A pergunta é, se esse evangelho de Pedro é o evangelho de Pedro mesmo. Existiram muitos documentos que foram copiados foram criados a partir do terceiro século, segundo, terceiro século. Os evangelhos, todos eles são datados do primeiro século. Todos eles datados do primeiro século. Aquilo que veio depois do segundo século, entendeu?
E nisso, baseado na minha pergunta anterior, o Antigo Testamento não há essa discrepância textual também, como há para o Novo Testamento, em termos de manuscritologia, era muito mais fácil, difícil preservar o texto. Não, cara. Antigo Testamento, crítica textual do Antigo Testamento é outros 500. Eu nem trato porque o bagulho é osso. É muito mais osso do que Novo Testamento. Então eu nem mexo. Eu nem mexo com isso, porque para ser crítico textual do Antigo Testamento é muito mais complicado e muito mais tenso do que lidar com o Novo. Beleza? Então isso eu não vou tratar disso nessa live porque é cabuloso na época dos antepassados. Então, juntando toda a preservação do texto do Antigo do Testamento foi melhor. Não é que foi melhor não, cara. Não, deixa pra lá. Qual a sua visão, Roberto Barnabé? Barnabé tá falando demais e pouco pix. É muita fala e pouco pix. Muita pergunta e pouco pix. Quem dá, ou dá ou desce. Ou dá ou desce. Ou dá ou desce. Ou você dá pelo amor, ou você dá por... O que é que o Silas Maracutaia falou? Ou a pessoa dá por amor, ou ela dá porque ela tá se sentindo... Ou dá por constrangimento. Ou dá ou desce. Hã? Vamos fazer a live do dá ou desce, hein? Ou dá ou desce. Eu racho o bico. Qual a sua visão sobre a chegada de muitos ateus nas redes sociais nos últimos anos que tem confundido a fé de muitos com o método de análise crítica? Era de se esperar, velho. Tá na Bíblia. Vai ter um bando de corno querendo dizer que a Bíblia não existiu. E tem um bando de corno falando um monte de coisa que não diz nem historicamente. O que teria mais a ver com o valor que nossos antepassados deu aos textos? Não entendi sua pergunta, Luiz Cláudio. Qual a sua visão sobre a cabala judaica? Macumba. Macumba. É os macumbeiros. O que é a minha visão sobre a cabala judaica? É um bando de judeu que faz macumba. Só isso. É você juntar um judeu que frequenta um terreiro. É isso. É um judeu macumbeiro. Tem as histórias deles, né? Lilith foi a primeira esposa de Adão. É culpa da cabala judaica. É dentro da cabala judaica da Idade Média que foi criado isso aí, essa história. Ponto. Né? Salve Macedão. Pix é lei. Se não for lei. Por que o conceito de inferno não existe na religião judaica e é existente no conceito cristão? Barnabé, você tá falando demais, mano. E o Pix? E o Pix, E o Pix, hein, Barnabé? E o Pix? Vamos ver. Vamos ver se o Barnabé já mandou 50 pau de Pix aqui pra nós. Eu tô precisando de 50 conto. Vamos lá. Dá ou desce? Dá ou desce? Dá ou desce? Cara, 35 pessoas assistindo a live. Não, 22 conto. É isso aí, só 5 do Macedão mesmo. Só o Macedão que é firmeza. Ó. Quem muito faz, pouco fala. Quem muito faz, pouco fala. O Macedão falou 2 linhas, já mandou 5. Quem muito fala, pouco faz. Dá uma força aí, gente. Porra, 33 pessoas, cada um me ajudar com 10 anos, 330 conto, nós vamos até meia-noite. Né? Nós vamos até meia-noite nessa live aí. Se cada um ajudar com um pouquinho, eu desde já agradeço. Por que o conceito de inferno não existe na religião judaica e é existente no conceito cristão? Não existe no conceito judaico porque a Bíblia foi escrita em hebraico. Ponto. Já no Novo Testamento, você tem a influência judaica, mas você já tem a influência helenística. Então, as igrejas hoje acreditam no inferno de fogo, não é porque a Bíblia fale isso. É porque eles pegam palavras do conceito greco-romano e colocam o conceito greco-romano, quando na verdade essas palavras, elas... Já tem vídeo meu falando sobre inferno, tem vídeo meu falando sobre ar, sobre Guiena, tem um sermão meu falando sobre isso. Mas é simples, é influência helenística. Problema de tradução da Vulgata Latina. A Vulgata Latina traduziu Guiena e Hades por inferno, e isso passou para as traduções em língua portuguesa e misturou o conceito. Então é por isso. A falta de interesse no estudo da Bíblia pode ser reflexo de uma sociedade brasileira. Mais de 50% do povo não tem hábito de ler ou comprar livros. Mais de 50%? Eu digo quase 70% ou 80%, irmão. Vamos lá. Barnabé tá perguntando bastante hoje. Qual a sua opinião? Qual a sua opinião de muitos ateus afirmarem que o personagem de Jesus era uma construção? Não é muitos ateus, não. É um bando de idiota na internet que tá falando isso. Um bando, assim, coisa de meia dúzia. A grande maioria dos ateus não falam isso, não. O ateu estudioso que entende de Império Romano, quem entende de história, não afirma um troço desse. Já
Um bando, meia dúzia de idiotas na internet brasileira tá afirmando isso. Tá afirmando isso, entendeu? Salve, Rodriguoça! Rodriguoça apareceu. Aqui, ó. Sobre biblioteca, invisto bastante em Puritano, estudando sobre a vida piedosa. É isso aí. Já que você tá aqui, Silva, vamos pedir piedade, Senhor, piedade, pra essa gente careta e covarde. Vamos pedir piedade, Senhor, piedade. Lhes dê grandeza e um pouco de coragem. Eu quero cantar para as pessoas fracas que estão no mundo e perderam a viagem. Quero cantar os blues com o pastor e o bumbo na praça. Vamos pedir piedade, pois há um incêndio sobre a chuva rala. Vamos pedir piedade, Senhor, piedade. Para os piedosos. O Sam, Clair, tive uma discussão acalorada com a minha esposa sobre traduções, especificamente com Matos Soares, termo virago em Gênesis 2. Poderia comentar? Ela está vendo a live comigo. Cara, siga o conselho seguinte, Rodrigo, para sua esposa. Que a mulher fique calada. Que a mulher fique calada. Ponto. Ponto. A primeira mulher que foi querer falar alguma coisa pro homem jogou a gente, sabe aonde? Aqui. A Eva. A Eva. Eva falou o quê, padre? Ó, come essa fruta, não tem hoje à noite. Adão falou, vai, manda pra cá isso aqui. Aí, ó. Se lascou, velho. Então, mano, é assim, Rodrigo. Você tá me acompanhando a mocara, você já tá ligado. Se a tua mulher tá batendo de frente com você, não vou ser eu que vou resolver isso aí, velho. Ela quer aprender hebraico, que se vire. Ué, se você abrir o texto em hebraico ou pegou um dicionário, mostrou a definição ali, virago, mostrou pra ela não aceitou, é ela que se dane, que eu não posso fazer nada por ela. Por essa pobre alma, eu não posso fazer porcaria nenhuma, irmão. Sério mesmo, velho. Eu não posso fazer nada por ela. E eu tenho a minha limitação. Minha limitação é apresentar o conteúdo. Se você já apresentou e ela não aceitou, ó, só orar por ela, mano. 1 minuto de silêncio pela esposa do Rodrigo Ouça, mano. Vamos lá, 1 minuto de silêncio. Porque essa alma já não tem mais salvação, cara. Essa alma não tem mais salvação. Você é doido? Caraca. Mas virago, mas que. Isso é o quê? Latim? Isso é latim? É hebraico? O que é, mano? Virago pra mim parece latim. O que você tá discutindo com a sua esposa aí, velho? Vai lá, manda sério. Não, Padre Matos Soares, ela é tradução do latim. Sua esposa tá querendo discutir o quê, velho? Se fosse hebraico ou grego, a gente olhava e falava, mas latim, mano. Ai, ai. E a tradução do Padre Matos Soares, ela não é nem a tradução, uma tradução muito fiel. Por quê? A gente tem que olhar para a velha e boa Almeida corrigida, Bíblias que são baseadas no hebraico e no grego, não Bíblias no latim. A do Matos Soares era importante que foi uma Bíblia muito utilizada no século passado, né, principalmente no meio católico, num contexto em que você não tinha muitas Bíblias, né? Então foi uma Bíblia muito usada, mas hoje eu acho que é desnecessário, né, mano? Assim, fica mais por história, né? E por aí vai. E o Clebson Medeira Calixto, ou Calixto, Calisto, vamos lá, Calisto. Qual a sua opinião sobre Sabino, teólogo liberal? Gente boa pra caramba, eu gosto dele, mas ultimamente eu tenho uma coisa, visto um vídeo ou outro, tem me feito ser mais cauteloso quando eu vou me referir a ele, porque é um cara gente boa, eu sempre me tratou com muito respeito, eu trato ele com muito respeito, mas tem coisa assim, velho, que, inclusive o nome dessa live aqui, eu tava vendo um vídeo que ele tava gravando um podcast, eu olhei e falei, a Bíblia foi adulterada e meti bronca. Entendeu? E meti bronca. E eu falei, vamos colocar aqui. Então, assim, é um cara gente boa. Um negócio que eu acho muito engraçado nele, que eu tô achando engraçado, ele fala, não, eu sou um teólogo isento. Não existe teólogo isento. Todo mundo chega no texto com algum interesse, né? É isso. É isso. Entendeu? É isso. Beleza?
Então, a teologia dele liberal é um cara, pô, ele traz muita informação legal, alguma coisa legal, mas tá começando a ficar difícil de separar o conteúdo que ele traz legal com aquilo que é a apologética liberal dele, ou às vezes a apologética ateísta. Porque você pode pegar o Sabino. Ele não é um cara que tá na dele. Ele faz o conteúdo dele, mas você vai ver ele sempre no meio dos ateus, vai ver ele sempre citado pelos ateus. Então ele não é um cara que já me ajudou, ele gravou vídeo comigo, tem vídeo meu no canal dele e tal. Mas é um cara que hoje produz conteúdo e o reflexo do conteúdo que ele produz é só fazer as pessoas descrerem na Bíblia e não conhecerem ela. Então, né? Ponto. Salve, Galvão! Aí, Galvãozeira! Membro do canal, hein, gente? Membro do canal. É, bichão. Membro do canal. Tamo junto. Né? É, é, o Bitcoin, teólogo isento é aquele que não precisa declarar imposto de renda. Boa, Bitcoin. Boa, Bitcoin desterrado. Boa. Adolfo, como lidar com um peteca que rodopia e só fala asneira de Bíblia? Eu olho para um espírito porco desse e falo assim, irmão, eu só converso com você com Bíblia aberta. Só converso com Bíblia aberta. Já aconteceu isso, viu? Tava trampando a construção civil. Olha só a cena. Eu tava parado de serviço. E é um parceiro meu, chegou para mim, o cara que eu discutia muito de Bíblia com ele. Foi o cara que me ensinou praticamente a trabalhar de pedreiro. Adolfo, tem um serviço aqui, cola aqui. Aí eu fui lá trabalhar com ele, pá. Aí eu chego para trabalhar com ele. E tá lá um amigo de igreja dele, um irmão de igreja dele. E eu com esse meu jeitão aqui, pá, mal de boa, que não sei o quê. E aí o cara, do nada lá de cima, fala assim: Ei, guarda-meio, tem que levar esse rapaz aí pra igreja. Tem que levar ele pra igreja. Tem que levar ele pra igreja. Olhei pro maluco lá de baixo e falei assim: Ô, escolhe um idioma. Falei pra ele: Escolhe um idioma. Você escolhe o idioma e a gente vai discutir Bíblia no idioma que você escolheu. É só escolher. Aí o cara, como assim? Escolhe o idioma e você vai falar da Bíblia no idioma que você escolheu. Aí o Aldemir já olhou pro cara e falou: Cala tua boca, rapaz. O cara lá embaixo é doido, mas ele é professor de grego, rapaz. É formado em teologia. O maluco manja de Bíblia. Ele mastigaria você no café da manhã como se não houvesse nada. Tá ligado? Ele mastigaria você, sua coluna vertebral, assim como se fosse costo de galinha. Se for falar de Bíblia. Aí o maluco veio conversar comigo. Aí a gente foi falar de profecia. Aí ele, então Jesus está voltando. Eu falei, qual que é a sua Aí eu falei pra ele, qual que é a sua interpretação sobre Daniel capítulo 2? Ele, ué, pô, você não tá falando da vinda de Cristo? Não tem como falar da vinda de Cristo se não falar de Daniel capítulo 2. O que você entende de Daniel capítulo 2? Ó? Aí o cara calou a boca. Ponto. É isso. Então, como é que a gente lida com aquele pentecostal que não sabe porcaria nenhuma, aquele canela de fogo que não sabe porcaria nenhuma e quer viver falando de Bíblia? Você tem que mostrar para ele o quão idiota ele é e o quão ele não sabe de Bíblia. E aí você tem que fazer ele ficar calado. Quanto mais calado ele ficar, melhor. Certa vez eu estava em outra obra também. Tava eu, aí tinha um amigo meu que era batista, eu, e mais um grupinho de neopentecostal discutindo. E os caras lá metendo o pau em teólogo. Aí pequeno dizer quê? Porque o cara é ideologia, eu lá só de boa. Aí o parceiro meu bate falou, eu achei que você ia falar alguma coisa. Eu falei, mano, com gente idiota eu não discuto, porra. Eu não discuto. Pra mim, se a gente for falar de Bíblia, tradução, até o irmão lá perguntou do latim, virago e tal. A gente falar de Bíblia, história do texto bíblico, transmissão do texto bíblico, falar de teologia, eu consigo dialogar. Mas quando o cara ele é contra isso, eu não tenho como dialogar com ele. Então deixe ele no erro dele e ele que queime no fogo do inferno, porque ele se diz leitor da Bíblia. Ponto. Ponto. Com gente idiota eu não perco meu tempo. É igual o outro maluco que veio aqui na live. Esses livros aí, já leu todos ou é só enfeite? Vá pra puta que o pariu, você que acha isso. Eu tô fazendo o que na minha live então? Ué, se for pra ficar de cornidão, entendeu? É assim. Né? Entendeu? Então, entendeu meu conselho pra você? Macedão, o homem
Tem aquela música do Charlie Brown assim: "Um homem quando está em paz não quer guerra com ninguém". Eu segurei minhas lágrimas, pois não queria demonstrar a emoção. Estou aqui só para observar e aprender um pouco mais sobre a percepção. Eles dizem que é impossível encontrar o amor sem perder a razão. Quem tem pensamento forte, tudo isso só questão de opinião, e disso os loucos sabem. Só os loucos sabem. Todo homem, um homem de verdade, que nem você, todos que vocês assistem, vocês têm que buscar a paz interior. Esse mundo já é muito louco. E como é que a gente busca a paz? Eu sou da filosofia o seguinte: eu ensino quem quer aprender. Quem não quer, eu mando se fuder. Porque se a pessoa não quer aprender, eu não posso obrigá-la a aprender. E eu sou um cara muito chato. Eu digo isso por mim, porque eu sou um cara muito chato, porque aquilo que eu faço, eu quero que as pessoas façam. Se eu tô treinando flexão, eu quero que você treine flexão. Se eu tô estudando grego, eu quero que você estude grego. Se eu tô estudando história, eu quero que você estude história. Eu sou assim. E eu aprendi com o passar do tempo, nesses anos todos, principalmente depois que eu comecei a dar grego, que eu não posso obrigar as pessoas a estudarem aquilo que elas não querem. Eu posso passar um conteúdo que vocês querem. Aí a gente entra num acordo e passo. Então, eu tô numa fase da minha vida que eu não arrumo, eu evito confusão. Eu tenho muito mais o que fazer da minha vida do que arrumar confusão com gente besta. Então, se eu vou sentar com o crente e o crente não quer falar de Bíblia, deixa ele não vai falar de Bíblia, eu não vou falar de Bíblia com ele. Falo de qualquer outra coisa. Falo de, sei lá, política, a gente fala de. Né? Tô na obra. Se eu tô na obra, eu sei que os caras não querem falar de Bíblia, eu vou falar de construção civil. Vou falar de clima. Vou falar de política, vamos falar de mulher, vamos falar de estudo, vamos fazer, não vou falar de Bíblia, porque eu quero é paz. E se a pessoa ela não quer, a gente tem que dar espaço para elas. Só que uma coisa, eu sempre estou disponível a tirar dúvida das pessoas. Então, um amigo meu na obra, ele sou muito amigo nós somos muito parceiros. Ele chegou e falou assim: eu não gosto de perguntar coisa de Bíblia Salvador, porque quando ele começa a falar, ele não para. Só que já ficou o seguinte: sempre quando ele precisar perguntar de Bíblia, eu respondo, mas ele nunca pergunta. A gente, eu respeito ele, deixo ele viver a vida dele. E eu entendo que não é todo mundo que tem essa pegada nossa. Então, por exemplo, o Penteca, que só fala besteira da Bíblia, eu nem tenho como amigo. Eu nem tenho, eu mantenho distância. E se o maluco falar de Bíblia na minha frente e tiver errado, eu desço a lenha. Eu desço a lenha. Eu desço a lenha, simples assim. Mas, de preferência, eu prefiro não arrumar confusão. Deixa o cara. Deixa a pessoa, ela aceita o que um falso profeta diz porque ela quer ser enganada. As pessoas querem ser enganadas. Então, deixa ela no engano dela. Entende? Porque se você tentar corrigir ela, ela vai achar ruim com você. É isso, Macedo. E você vai chegar num ponto da sua vida que você vai querer paz. Querer paz. Então, por exemplo, eu cresci no meu canal no YouTube aqui, produzindo meu conteúdo. E ninguém vem me encher o saco porque eu tô de boa. Eu poderia estar muito maior arrumando treta com um monte de gente? Poderia estar muito maior, mas não. Tô aqui, firmão, gravando meu conteúdo, zoando, fazendo minha zoeira. E deixa, velho, e deixa. E deixa, entendeu? É isso. Vamos ver aqui se a galera fez doação pra nós. Vamos ver quem deu apoio aqui, porque o bagulho tá brabo, o bagulho tá brabo. O bagulho tá osso, mas no pescoço. Oh, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Valeu aí, Barnabé mandou 10 anos. Aê, Barnabé, aê, cara. É isso aí. Fala muito e faz também. É isso aí. Ó, Barnabé, manda uma mensagem pra mim no Zap que eu te adiciono no grupo do que eu te adiciono no grupo do que eu te adiciono no grupo aqui dos apoiadores. Tem uma galera aqui que me ajuda com R$10 por mês. Se você mandar mensagem pra mim, ô Barnabé, manda mensagem pra mim com comprovante e eu te adiciono no grupo dos apoiadores, beleza? Tem um grupo só da galera de apoiadores. Os caras que são apoiador meu aqui, velho. Vamos lá. O Rodrigo Santos, tradução, Padre Mato Soares, teólogo isento, aquele que não precisa decifrar, declarar imposto de renda. Sandro Luiz, boa noite. Boa noite. Macedo. Mas você crê que a Bíblia é inerrante e infalível? Não, eu não creio na inerrância bíblica e não creio na infabilidade bíblica.
Eu não creio. Não creio nem na inerrância nem na infabilidade. Cleiton Silva, por que a Septuaginta não é bem vista se ela foi a Bíblia de Jesus e dos apóstolos e a maioria das citações vem dela? Não. A Bíblia de Jesus possivelmente foi uma Bíblia em aramaico. A versão. Foi uma versão targúmica, alguma coisa assim. Em hebraico também. Jesus lia hebraico, aramaico. Você tem a Bíblia grega sendo a Septuaginta sendo utilizada mais no Egito, mais em contextos helenísticos, ok? Tá? Então é isso. Tem essa questão. Paulo ele vai usar a Septuaginta no contexto porque ele já trabalhava muito com gentil, que boa parte das citações de Paulo são diretamente da Septuaginta. Algumas citações são traduções diretas do texto hebraico, traduções dele que não estava na Septuaginta. Então, assim, não é que ela é bem mal vista ou bem vista, ela é uma ferramenta importante para análise exegética, tá? Mas ela não é que ela é mal vista. A Septuaginta ela foi utilizada até, inclusive, pelos judeus. Eles só vão começar com essa viadagem com relação à Septuaginta depois do 3º século, né? Porque eles perceberam que a interpretação que o cristianismo dava estava na Septuaginta que eles utilizavam. Aí eles começaram a reformular a Septuaginta. Canela de fogo. Ei, cara, eu racho do terra. Rafael tá inspirado hoje. Ô, Gomes. Gomes, eu vou apagar esse seu comentário porque eu te conheço. Eu te conheço, Gomes. Eu só vou apagar seu comentário. Aí, ó. Hoje comprei um tênis Kicks edição limitada do Chorão. Trouxa, jogou dinheiro fora. É. I don't believe I don't think I convince you. Sorry, Satoshi Nakamoto. É isso aí, ó. Eu não acredito, eu não tenho tempo para ficar tentando convencer você. Desculpe. É isso aí, ó. É isso aí. O Gadernal, Gadernal. É isso aí, Gadernal. É isso aí. Te vejo ficando calvo. É, mano. Careca. E subúrbio para agitar, amar meu país e por ele lutar. Eu gosto de sexo, cervejas e brigas. Lutar já faz parte do meu dia a dia. Já não tem mais inimigo, já não tem mais nada. Temos poder, somos a caricada. O oi me embala, o oi me instiga. O oi é meu som, careca é minha vida. Vida careca, oi, oi. Ser careca é minha vida, velho. Ser careca é minha vida. É que talvez eu tenha assim, eu tenha, deve ser o seminário presbiteriano que eu tô trabalhando, né? Então, eu tô ficando calvinista. Eu tenho que entrar no seminário arminiano, né? Tem que entrar no seminário arminiano para não Um bom lugar se constrói com humildade. É bom lembrar. O que é? Um bom lugar se constrói com humildade, é bom lembrar. Aqui é o Mano Sabotagem, vou ficar sem pilantragem. No Brooklyn, tô sempre aqui. É isso aí. Aqueles que viveram, é isso aí. Oxe, velho, eu faço essa piada há 300 anos, cara. Tamo junto, Gadernal. Tem um amigo que é pastor da Assembleia de Deus e professor de História. E é o pior professor que eu conheço. Não debato, mas só falo que tenho dó. Eu racho o bico da risada. É boa, Galvão. Não. Cara, professor de história é zica, é zica. Ai, ai. Jesus sabia ler? Não resistir. Pô, mas Jesus sabia ler, né, velho? Jesus sabia ler sim. Ué, o próprio evangelho fala que ele chegou na sinagoga, chamaram ele, ele abriu, se cumpriu o que foi dito em Isaías. Se Jesus não soubesse ler, por que mandariam ele ler o manuscrito em hebraico, porra? Você é louco, você é doido, né? Aí, ó. Ô, brother, fui pegar o celular aqui e vi desligado sem bateria. Deixa eu dar uma carga aqui já. Bitcoin desterrado, firmeza, companheiro. Gaúcho das Brabezas. Não, é Santa Catarinense. Santa Catarinense das Brabezas. Quando é que vai fazer o canal, cara? Deixa de boiolagem e faça seu canal também. Deixa eu pegar uma água aqui. Vocês não estão com sede, não? Vocês não bebem água, não? Bom lugar. Se constrói com humildade. Vamos lembrar. Aqui é o lançado, tá?
parceirada. Só os malucos na nave, Caipira. Ô, Caipira, vamos ter que formatar seu computador lá, hein, bichão? Pra fazer o bagulho rodar bem. Instalei o Windows 11 no PC aqui, ó. Tem algum livro da editora Safer? Não tenho nenhum livro da editora Safer. Não tenho nenhum livro da Safer. Comunista usa foice e martelo. Aqui corsário. Aqui é corsário. Nós usamos marreta e machado. É isso aí, bicho. Eu tenho que atualizar os bichinhos aí dos... Ah, é. Só maluco na nave, vamos. Tá na construção ainda, você viu? Tô, Gomes. Vamos lá. Sempre tem apreço por duas classes de trabalhadores, não. Os professores que formam uma nação e os profissionais da saúde que salvam vidas. Então nós vamos ter que matar todos os professores que temos no Brasil, porque não tá levando a nação pra frente. E nós temos que... os profissionais da saúde não pode reclamar muito não, né? Adolfo, suas lives ficam salvas no YouTube. Gosto de assistir mesmo em óbvio. Salvagem. Hoje, essa live que eu tô gravando aqui, ela vai ser salva aqui, mas ela vai para um outro canal chamado Bucaneiro Euclair. É a minha live de repositório. Por quê? Eu falo muita besteira aqui em vídeo, aqui nas lives, né? É muita besteira que eu falo aqui, muita zoeira. Então, o que eu faço? E fora que o meu canal, ele cresce mais só com vídeo. Então, o que eu faço? Eu pego essa live, eu baixo ela no meu computador e jogo ela lá no canal do Bucaneiro. Bucaneiro Euclair. Vou escrever aqui, ó. Bucaneiro Euclair. É um canalzinho que tá com 200 inscritos. Aí eu jogo a live lá, entendeu? Eu jogo a live lá. E eu tô tirando essa... A gente tira... eu tiro as lives aqui porque elas quebram o algoritmo do canal, né? Então o canal tá crescendo muito mais rápido sem eu postar vídeo e fazendo essas lives que eu faço a live, retiro o vídeo, jogo lá e o canal aqui tá crescendo. Tá? Então caso você queira ver alguma live minha que eu fiz sozinho, alguma coisa, tá lá vai lá no Bucaneiro Euclair, beleza? E lá vai ter alguns vídeos mais doidão também. Caipira, discussões adventistas a gente faz lá no Barba Rala, beleza? Adolfo, como explicar Isaías 27:11 pra galera que acha que não precisa ler a Bíblia? Mande pra puta que o pariu, Macedo. Mande pra puta que pariu, velho. Não tem. Se a pessoa não quer ler Bíblia, velho, você não tem que perder tempo com essa pessoa, cara. Entenda o seguinte, Macedo. A gente fala de Bíblia com quem quer falar de Bíblia. A gente fala de futebol com quem quer falar de futebol. A gente fala de mulher com quem quer falar de mulher. Entendeu? Se o cara não quer falar de Bíblia, não perca seu tempo tentando convencer a pessoa. E foda-se. Você tem que ter a arte de ligar o foda-se, Macedo. Quando você for mais velho, você não é mais velho, você é pouca coisa mais novo que eu. Quando você for um pouco mais velho, você vai entender o que eu tô dizendo. Um homem quando está em paz não quer guerra com ninguém. Que nem aquela música do Legião também, né? Tenho andado distraído, impaciente e indeciso. Sei que estou confuso, só que agora é diferente. Sou tão tranquilo e tão contente. Quantas chances desperdicei quando o que eu mais queria era provar pra todo mundo que eu não precisava provar nada pra ninguém. Me fiz em 1000 pedaços pra você juntar e queria sempre achar explicação pro que eu sentia como um anjo. Então é isso, mano. Provar pra todo mundo que eu não precisava provar nada pra ninguém. É isso, velho. É isso. Ave César. Todo mundo na live agora, hein? Ave César. Vamos lá, todo mundo vai. Todo mundo comentando aqui. Ave César. Chegou Júlio César. Um dos do triunvirato. Salve Júlio César, né? Tamo junto aí. Já se inscreveu no Bucaneiro. Vamos lá, Calixto.
Qual é a Bíblia adulterada? Ai, ai, ai. Eu me divirto com meus inscritos, cara. Eu me divirto com meus inscritos. Ai. Vamos lá. Cara, eu não acho que seja adulteração, sejam, eu não olho por quando fala de tradução, não fala em adulteração. Eu não gosto, por exemplo, da ARA, da NVI, da NAA, da NTLH, eu não são traduções que eu particularmente não, principalmente a ARA. A ARA é uma tradução que, olha, Almeida atualizada e a nova Almeida atualizada tá difícil, é difícil de engolir, cara. A NTLH, não dá, não dá, não dá, não dá, não é meu estilo. Mas aí é uma questão de gosto, é de preferência. Então, a ACF para mim é uma boa tradução. Ela tem algumas falhas de tradução, mas ela é a melhor tradução em língua portuguesa, disparado, né? A única Bíblia que eu acho que bate de frente com a ACF em questão de tradução é a Bíblia de Jerusalém. O resto, meu amigo, eu nem perco muito tempo, né? Aí, ó, já se inscreveu no Bucaneiro. Jeidson André Coutinho Silva, sabe que eu vejo uma coisa? O protestante usa muito a Bíblia como um papa, sem ao menos estudar sobre isso. É isso aí. Eu não vou dizer que você esteja errado, senhor Silva. Não vou dizer que você está errado, parceiro. Você não está errado. Júlio César, boa noite. Eu tenho passado bem, cara. Graças a Deus, o senhor tem sido bom comigo. É isso aí. Tem sido muito bom comigo, saúde, e a gente faz os corre, né? A gente faz os corre. Vamos lá, Adolfo, você já estudou sobre o menonismo? Não, cara, a única coisa que eu vi sobre o menonismo foi aquela música assim, ó. Adelaide, minha Anã Paraguaia. Eu já vi alguma coisa, mas eu nunca parei para estudar sobre menonita, que é uma questão mais problemática lá dos Estados Unidos, né? É uma galera mais isso aí, mas não é um bagulho que eu falei: "Nossa, eu vou estudar isso aqui porque os caras mudaram a teologia". Não, é tudo um bando de corno que quer viver isolado no meio da fazenda, né. Ó, ó, ó. Criança gosta de Nescau e bolacha e traquinas, adulto gosta de alimento sólido, assim como eu, como é quem estuda a Bíblia. Aprendi isso com Elhão. Elhão, Elhão do RZO, hã. Olha o trem, Elhão, treinou sabotagem, Elhão de Menezes, né. Falando nisso, cara, faz mó cara, eu falei de fazer uma live com ele. Vamos lá. Adolfo, indica a Bíblia que você usa pra nós. Tá bom. A Bíblia nas línguas originais pra você, parceiro. Aqui, ó, essa aqui é que eu uso. O Novo Testamento grego, o Antigo Testamento hebraico, uma porrada de dicionário. Manda bronca, velho. Estamos aqui pra isso. Quiser aprender, tem playlist no canal aqui, ensinando a usar, entendeu? A estudar grego. É isso aí, parceirão. Vamos ver aqui, vamos ver quanto que o Rafael mandou pra nós. Vamos ver quanto que o Rafael mandou pra nós. Vamos ver quanto que é. Um bom lugar se constrói. Rafael, tá difícil carregar o celular, hein? Tá difícil. O Igor, valeu, Igor. 2 conto. Valeu, Igor. Muito obrigado pelo apoio. É isso aí. O Igor tem sobrenome Anjos, então. O anjo do céu que trouxe pra mim é a mais bonita. Tem toda a inocência, então vem, ó meu bem, não chore, não vou cantar pra você. Ó, vem, ó meu bem, não chore, não vou cantar pra você. Um anjo do céu. Vamos lá, Adolfo, qual é a sua recomendação para saber se o ministério é saudável biblicamente? Só você sentar lá. Se o maluco falar de Bíblia, beleza. Se não falar, queima chão. Queima chão, velho. Queima chão, nem perde tempo. Queima chão. Queima chão é você pegar e sair o mais rápido possível. Sabe quando o motoqueiro fantasma, o motoqueiro fantasma liga a moto dele, acelera e sai queimando o chão, assim? É isso aí. É dirigir a moto a uns 200 por hora e queima chão. Não perde tempo, não. Entendeu? Aí você falar de Bíblia, aí você presta atenção. Opa, essa aqui fala de Bíblia.
Tá falando muita heresia? Não, não tá. Então, é saudável biblicamente, seria isso. Se eu tô dando aula ainda, cara, é assim, tá difícil, velho, tá difícil. Tentei dar aula pelo estado esse ano, tá ruim. Uma amiga professora hoje que veio comentar comigo também um problema que ela tá enfrentando. Tá difícil, os caras não estão querendo abrir termo, tá toda uma baitolagem, cara, tá toda uma baitolagem aqui. Precisa de professor no estado, as escolas ficam de enrolação, e tá, entendeu? É complicadérrimo, tá complicadérrimo. Mas por enquanto eu tô trampando de pedreiro de novo, até o ano que vem ser chamado para dar aula. Tomara que eu consiga. Tomara que eu consiga. Inclusive, falta 2 mensalidades para eu pagar a faculdade de letras também, para terminar de pagar a faculdade de letras. Então, quem puder dar uma força aí, desde já, agradeço. Vamos ver aqui. É isso aí. Vamos lá. Eu vou perguntar pro Rafa quanto que ele vai passar de grana para nós. Deixa eu ver. Cadê o Bitcoin desterrado? Vai mandar quanto? Vai mandar quanto? 600 pau? 600 quanto? Quem chora não chora não mama, né, velho? Quem não chora não mama. Tô zoando, tá? Bitcoin desterrado, tô zoando. O celular dele falou que tá descarregado. Qual a Bíblia mais recomendada para os cristãos do Brasil? Almeida Corrigida Fiel. Né? Então é isso aí. Tomara que dê tudo certo para eu, igual Ezequiel, desempregado. Não, cara, graças a Deus a gente tem o trabalho. Ô, irmãozão, essa pergunta aí, cara, você faz lá no Barba Rala, cara. Faz lá no Barba Rala, por favor, cara. Vai lá no Barba Rala. Vai no Barba Rala que eu respondo com carinho, conhecendo as escrituras. Se você fizer isso lá no Barba Rala, eu te respondo. Eu respondo. Até, inclusive, como não tá tendo doação aqui, eu acho que eu vou começar uma livezinha lá, que eu preciso monetizar o canal lá, né? Eu preciso monetizar o canal, tá com 5.200 inscritos. Preciso começar a fazer aquela bagaça, começar a girar dinheiro de membresia, né? E assim, né? Mas já é 9 e pouco, ó, já tô há 2 horas aqui. Quanto que a galera do hoje? Hoje a galera tá com o escorpião no bolso. Ô, dá uma desce, gente. Ô, dá uma desce. Foi 5, 10, 15, 17 conto, velho. 17 conto. Já tá bom, né? Ganhar um 17 conto no live à noite, tá ótimo. Aí quem puder dar uma força aí pra nós, aí, pra gente continuar nosso trabalho, agradeço aí. Se não cair mais dinheiro aí até 10 horas da noite, até 9h30, eu finalizo a live e vou fazer o live em outro lugar. O Templário da Verdade. Adolfo, você acha que usar filosofia para entender a magnitude de Criador é heresia? Não, mas pode te levar à heresia. Não é, mas se você usar, dependendo do caminho que você chegar, é heresia pura. Vai ser, entendeu? É igual história, velho. História, teologia, filosofia. É, escorpião, Júlio César. E você, vai dar aquela... Eu sou um veterano de batalha, mano. Quando é que você vai passar meu soldo, hein, Júlio César? Hã? Quando é que vai passar meu soldo? Quando é que vai vir o soldo, hein? Hã? Ah, Rafael Silveira mandou aí, ó, fechou. Fechou o homem, fechou com nós. Não foi 600, mas tá 30, da mão aí, valeu, ó. Valeu, ó. Bitcoin Desterrado mandou 30 pra nós. Muito obrigado. Qual é o seu entendimento sobre os judeus messiânicos? O ponto positivo é que é assim, dos judeus messiânicos. É uns caras que gostam de tradição judaica e crê em Cristo. Beleza, é o ponto positivo. Ponto negativo. Você não precisa virar judeu pra virar crente, pô, pra virar cristão. Não? Sabe assim? Você tem um bando de crente que começa a usar kippah e diz que é judeu messiânico. Não, mano, isso aí é um besta. Isso é um besta, você não precisa. Eu não preciso largar minha bota e meu suspensório pra virar cristão. Pra usar kippah judaico e... Entendeu? Não precisa. O muçulmano lá, o cara que mora lá nas Arábias, ele não precisa largar o vestidão dele pra usar terno e gravata
ou se converteu ao judaísmo para depois se tornar cristão. Não, não, não. Então, assim, ponto positivo. É um cara que gosta de tradição judaica que se converteu ao cristianismo. E daí? Qual que é o problema disso? Crê em Cristo? Beleza. Entendeu? Você entendeu, pô? É isso. É isso. Já era, Júlio César, já era. Nada menos do que 35 moedas de ouro, hein, cara? 35 moedas de ouro, hein? Moedas de ouro. Hã? É. Júlio César foi sortudo. Aquele cara era brabo, hein, velho? Não tem um historiador que não goste dele, cara. Todo mundo gosta, né? Exceto o Asterix e Obelix, né? Que coloca o Júlio César como praticamente o idiota, né? Mas é, é muito louco, cara. Muito louco. Se fosse mais escrava, né, conversar, mas vem com uns francesão gigante, não quero não, mano. Pode deixar quieto. Pode ser só em moeda de ouro mesmo. Ai, ai, ai. Ai, pode. Ai, ai. É, e tudo que a gente quer de vez em quando é só sentar aqui e falar uma besteira. Não, não, cara, vocês não cansam? Vocês não cansam de sentar e ouvir aquelas pessoas pagar de sérias, isso, aquilo? Vocês não sentem vontade só de sentar assim, ouvir uma tonteira aqui, cara? É da hora, mano. É louco. É divertido. É, pensei nisso, mas não escrevi, sabe lá por quê? Ai, ai, ai. Ah, mano, não, cara, Ai, cara, sabe, mano, sabe qual que é a coisa mais legal de ter um canal no YouTube? Que você pode falar a besteira que foi e vai ter os parceiros que vai estar com você, cara. Vai estar com você. Eu já faço isso pra espantar os hipócritas, né? Os hipócritas. Mas, tamo junto aí, gente. Bom, bora tocar live mais uns 20 minutos, mais uns 20 minutos aqui, né? Já o nosso querido parceiro aqui, apoiador Rafael Silveira, deu um apoiozinho legal. Dá pra gente tocar mais uns 20 minutinhos aqui e aí eu, sei lá, faço uma live lá no Barba Rala lá pra responder algumas perguntas que o pessoal tá pedindo aí, né? Aí a gente fala sobre outros mundos, né? Mas bora, sinta-se à vontade. 24 pessoas na live aí. Me sinto honrado com vocês. Obrigadão mesmo pelo apoio. Belos caixões de mármore caiado. É, cara. Eu sou um cara que, assim, do jeito que eu sou aqui, eu sou na igreja, sou no trabalho, sou na sala de aula. E eu tento ser eu, tá ligado? Já é muito difícil ser eu. Eu tentar ser algo que eu não sou. Por exemplo, hoje eu tava na lição da escola bíblica e eu tava controlando o meu jeito de falar, porque eu sei que o público que está em mim em volta ali não é uma galera que não é uma galera que tá acostumado com o jeito com o meu jeito, mas já estão se acostumando, né. E e é isso, né. Eu me divirto aqui bastante, cara, eu gosto dessa liberdade que eu tenho de falar com vocês, com os inscritos aqui. Vocês sabem que boa parte do que eu tô falando aqui é só zoeira mesmo, não é sério, né, e é isso. Você deveria ler Soren, ele é muito bom criticando a hipocrisia da igreja. Não, cara, de hipócrita já basta eu, velho, não preciso de outro não. Já basta eu, não preciso de muito não. Caixões de mármore caiado, é isso aí. Ai, ai. Mas a gente se diverte. Vamos lá, gente, mete bronca aí mais 18, 17 minutos. Nós toca aí. Vamos ver se a galera tá no apoio aqui. Hã? É isso aí, da Rafael Silveira. Valeu mesmo pelo apoio aí, gente. Né?
Pode meter bronca aí, gente. Pode meter comentário aí, sinta-se à vontade. Vocês estão em casa, vocês estão entre amigos. Pode falar tonteira que quiser aí. Se for uma muito tosca, a gente remove. Mas se não for, a gente comenta, troca uma ideia. Eu preciso voltar a gravar meus vídeos de grego e crítica textual aqui também. É que eu, por enquanto, tô numa outra vibe, sabe assim? Numa vibe de estudo de história, essa pegada, né? Então, acabou muito sem pique pra vir falar de crítica textual especificamente. Mas, pô, da hora, velho, da hora os temas aqui, ó. Já fiquei feliz de saber que esse tema aqui eu sei que esse nome de live chama atenção, então a galera chega mesmo, né? Mas é isso aí. Então, e 50 likes na live hoje, mano. 50 likes, porra. Foi uma live de 2 horas. Hoje a galera curtiu, né? Espero ter conseguido algum inscrito, algum inimigo, né? É. Ai, ai, ai. É. Eu me divirto com vocês, cara. Sabe, é uma terapia estar aqui com vocês de vez em quando. Se eu tentar insistir muito, eu me canso. Tentar fazer uma live todo dia, alguma coisa assim, me cansa. Mas vir aqui de vez em quando trocar uma ideia com vocês, assim, é da hora, é da hora. Eu já nem curto muito trazer muito convidado pro canal, porque sempre que eu marco dá ruim. Segundo, ó, quinta-feira fiquei de fazer live no canal do Nascido, não deu certo. Era para ser segunda, não deu certo, foi para quinta, não deu certo. Aí agora ficou para segunda de novo. Aí na quinta eu falei com o Brandão, troquei uma ideia com ele, a gente fez uma live aqui, depois eu fiz uma live no canal dele. E assim, velho, a gente vai trocando uma ideia, né? Por isso que eu nem gosto, cara, nem gosto eu vou marcar tal cara pra tal dia, não dá. Sexta-feira era pra eu ter feito uma live lá no Barbarrala, Lei Pirata Barbarrala com caipira sem energia, choveu o dia inteiro sem energia e sem água, não deu pra fazer a live lá. Aí eu chamei o Celhão, aí do Celhão a gente fez a live. Então assim, pra mim não dá muito, cara, porque as pessoas desmarcam muito fácil, já acostumei com isso, né? E é isso, né? Hum, mas é da hora. Hoje a pessoa tá com o escorpião no bolso. Barnabé, boa pergunta sua, cara. Gostei. Acho que é uma boa pergunta pra gente já praticamente finalizar a live, mas podem lançar as perguntas. A igreja hoje, ela não tem, principalmente os protestantes, a igreja católica ela sempre teve influência política, mas a igreja protestante brasileira ela ainda é muito imatura e ela não entende muito bem a posição dela. Então, o que que acontece? Como os evangélicos cresceram exponencialmente a ponto de criar um curral eleitoral, os políticos se utilizam disso. Se utilizam disso. O Bolsonaro surfou na onda evangélica, né? A maior parte dos bolsonaristas são evangélicos. A maior parte dos apoiadores dele são pastores evangélicos. Tranquilo, sem problema. Então ele usa isso a favor dele. Ah, mas é só os bolsonaristas. Lula também faz a mesma coisa. Lula ele falou o seguinte: podem pesquisar, isso aí tem a notícia. Nós precisamos dialogar com os evangélicos. Isso ele disse em 2019. Quando ele falou isso, em menos de um mês, começou a surgir páginas de esquerda na igreja tal, na igreja batista, na igreja pentecostal, nas igrejas pentecostais, nas igrejas presbiterianas,
na igreja batista, na igreja adventista. Eu sei, eu acompanho. Eu converso com gente de todos esses mundos e falo assim, o que tem de página de esquerdista, de esquerdista que se diz evangélico, isso, aquilo, né, de tal denominação, infiltrado é um monte. Então eles, os políticos se utilizam da massa evangélica, da massa protestante, da massa religiosa, para ter engajamento político. Entende? É isso. Então, porque é imaturidade. Muitos pastores não entendem a posição. Muitas igrejas ainda não entenderam, mas daqui uns 20 anos eles vão entender bem, e quando um político aparecer na porta da igreja, eles vão sair com um sarrafo desse tamanho, com um prego enferrujado na ponta, batendo no cara. Porque quando a igreja perceber isso, porque quem é que mais persegue cristão? É político. Os políticos que perseguem o cristão. Só que na hora de pedir voto, como é o caso do Brasil, eles usam a gente como curral eleitoral. Como curral eleitoral. Eleitoral. Não queria ser pessimista, mas acho que para nós não tem jeito, estamos lascados. Concordo também, Júlio César. Concordo. É que o problema, Julião, é que quando a gente olha para a geração Y, minha geração, nascidos em 90, e a geração Millennium, que é os nascidos de 2000 a 2010, nós somos duas gerações perdidas. Nós não fizemos nada de bom. Nada de bom. Talvez a geração Alpha venha a ser melhor. A geração Alpha acho que promete ser melhor do que a geração Y e a geração Millennium. Porque as nossas gerações não produziram nada de bom. Nós da Y ainda convivemos com alguma coisa boa produzida pela geração Baby Boomer, pela geração X. Mas nós aqui, da geração Y e da geração Millennium, a geração Z, olha, podemos dizer, nós não produzimos nada de bom, nós não vamos deixar nada de bom para a próxima geração. E a geração Alpha tem esperança ainda. Eu converso com alguns, né? Sou professor, converso com alguma molecada que tem hoje 14 anos de idade, e eles têm uma mentalidade diferente. Então, sabe? É isso. É isso, parceiro. É isso. Entendeu? Sem falar que nós não vamos nos aposentar também. Corre um risco muito grande, cara. Corre um risco muito grande. A possibilidade da gente se aposentar vai ser muito menor. Muito menor. Né? Entendeu? E eu concordo com você. Então é isso. Gente, 7 minutinhos para finalizar a live. Quem quiser comentar alguma coisa, comenta aí. Eu vou tirar uma água do joelho. Já tô de volta aqui. Só vão escrevendo aí, beleza? Bom, muito obrigado aí por todos que participaram da live. Agradeço aí, tamo junto e fiquem com Deus.